Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 02. Nos dias presentes, bem como em algum lugar de março do ano unificado de 1925. É um sonho familiar para o velho que viveu do outro lado do Reno. Ele teria o mesmo sonho novamente esta noite. Como um dos soldados que serviram na Grande Guerra, tudo isso está gravado em sua mente. Naquela época, lá atrás, de certa forma, foi onde o resto de suas vidas foi forjado. Mesmo agora, tiros incessantes ecoam em sua cabeça como um disco quebrado. Antes que ele perceba, seus pensamentos retornam àquele campo de batalha repleto de memórias. Mesmo depois da guerra, as imagens e os sons ainda estão presentes demais em suas mentes para desaparecer. É o passado, mas eles conseguem se lembrar daquele mundo com tanta clareza. O maldito campo de batalha. A coisa mais horrível que a raça humana já criou. Aquele campo de batalha onde reinavam lama e moscas. Ah, ele geme ao se lembrar. O Reno era a porta do inferno. O velho tem esse sonho repetidamente e é lembrado dele repetidamente. Provavelmente nunca o esquecerei. Lembro-me dos acontecimentos daquele dia em detalhes. Enquanto os projéteis cruzavam sobre nossas cabeças, eu e o restante da companhia G avançávamos firmemente, sob ordens de avançar para uma nova posição de ataque. Dos 5 regimentos que compunham a linha de frente, a companhia I era a que presenciava os combates mais intensos, e nossa missão era apoiar seu flanco. Eu fazia parte de um esquadrão de metralhadoras. Nossa função era simplesmente posicionar as armas na trincheira cavada pela unidade de vanguarda e criar uma posição de tiro. O exército imperial deveria ter o exército republicano bem reprimido naquela área, mas as linhas em si eram complicadas como sempre. Eram quase fluidas. Em outras palavras, o campo de batalha era uma mistura sangrenta e caótica de nós e eles. O bombardeio havia derrubado todas as árvores, exceto uma, naquele atoleiro, o tipo de lugar onde recursos eram desperdiçados. Sangue corria em rios e, quando você espiava pela trincheira para ver o que podia ver, tudo era fumaça de artilharia. Ainda assim, os artilheiros inimigos destruídos não se importavam com a péssima visibilidade e nos bombardeavam constantemente em ritmos variados. O esquadrão de morteiros de trincheira da nossa companhia revidou, mas mal conseguiu causar dano. Apesar da fumaça obscurecer o campo de batalha, podíamos ver vários clarões de canos vindos das posições do exército republicano. Lembro-me de como lutamos com os morteiros. Eles não tinham um lugar estável para atirar porque as plataformas estavam afundando na lama. As condições eram tão ruins que mesmo para as metralhadoras, mesmo os artilheiros altamente treinados não conseguiam controlar suas linhas de fogo. Lembro-me de que até onde a vista alcançava havia soldados cobertos de lama, fazendo tudo o que estava ao alcance humano para proteger suas posições de ataque. Lembro-me muito bem daquele dia. Os canhões de campanha posicionados na trincheira tentavam disparar tiros de observação, e os fuzileiros designados cavavam trincheiras com toda a força. Olhando para trás agora, essas foram ações sobre-humanas dos poucos que se posicionaram em um canto do duro campo de batalha, não se deixando desanimar pelas larvas, pela lama ou pelas granadas que caíam, envoltos nos odores de podridão e morte, sem cobertura decente. Aqueles homens avançaram pela lama. Eles tinham pé de trincheira. Sua demonstração de bravura está gravada em minhas pálpebras, e até parecia divina. Respeito aqueles homens até hoje, do fundo do meu coração. Era uma imagem chocante de um mundo que você não consegue entender a menos que o tenha vivenciado. Você só consegue entender estando lá. Não acredito. Esses sapos. Eles devem gostar mesmo de lama. Os artilheiros querem transformar esta terra num pântano e pular direto. Mas quem está sendo alvejado é a Companhia H. Eu sinto muito por eles. As brincadeiras da equipe nos acalmaram um pouco, mas a conversa dos rapazes em uma trincheira próxima nos fez lembrar da realidade. Quem estava sob fogo era a Companhia H, que havia ido à nossa frente. Frustrantemente, os comandantes da época pareciam convencidos de que conseguiríamos romper as defesas inimigas com balas humanas. Quantas vidas eles acham que esse pedaço de terra lamacenta vale? O apoio aéreo ainda não chegou? Calha a boca dos canhões inimigos. Alguém soltou um gemido que ecoou os sentimentos de toda a companhia. Deveríamos empurrar as linhas para cima em locais sob superioridade aérea local. Era assim que a operação deveria funcionar. Aqueles figurões desprezíveis disseram que teríamos apoio aéreo completo, mas queríamos gritar que eles queriam dizer uma completa falta de apoio aéreo. Eu te avisei, não avisei? Pode apostar que essa foi uma promessa vazia. Explosivos de alta potência cruzavam o campo de batalha. Um tiro de curta distância de um deles era suficiente para explodir um corpo humano em pedaços. Numa situação como aquela, apoio total e próximo era um sonho impossível. Então, acho que não esperávamos muito para começo de conversa. Independentemente de como os novos recrutas se sentiam após o treinamento apressado, os veteranos sabiam que não havia promessa menos confiável do que aquela feita pelos oficiais superiores. Todos acabaram assim. Os soldados expostos à rajada de bombardeios pesados, confrontados com a dor inescapável e o desgaste mental de longas horas sob fogo, não conseguiam evitar seu eterno ceticismo. Se não o fizessem, a realidade macabra destruiria a bela propaganda com um único golpe, e os soldados enlouqueceriam. Para sobreviver à guerra horrível, não se podia confiar demais na esperança. NGH. Fui atingido. Droga. Médico. Médico. Lembro-me de ouvir por algum motivo o som de alguém caindo no chão em um abrigo vizinho e seus amigos em pânico, mesmo com o rugido do campo de batalha. De repente percebi que um infeliz havia sido atingido por um tiro perdido ou por um atirador de elite. Como a trincheira inteira não foi destruída e não houve disparos subsequentes, tinha que ser um atirador de elite. Rapidamente nos abaixamos e disparamos fogo ameaçador em qualquer lugar onde ele pudesse estar à espreita. Não queremos morrer. Mandei uma maca. Cubram-nos.
Então, jamais esquecerei aqueles 4 padioleiros correndo sob diligente cobertura para tentar levar seu irmão ferido para a retaguarda, emblemas de coragem e integridade. Os médicos são os únicos com quem nós, que nos afastamos do campo de batalha, podemos contar. Como os médicos, chamados Sanis, estavam conosco, tínhamos a garantia de alguma humanidade naquele mundo infernal. Ao contrário das pessoas que trabalhavam em tarefas mais fáceis na retaguarda, se houvesse um colega soldado precisando deles, eles sempre atacavam sob uma chuva de balas. Mesmo que nós recusássemos. Mesmo quando eram levados pelo impacto doloroso, mais deles estavam prontos para ir atrás dos companheiros caídos. Era uma prova de coragem. Eles eram os únicos que eu realmente respeitava profundamente. Eram os únicos em quem podíamos confiar, acontecesse o que acontecesse. Ainda me sinto assim. Coloque uma cortina de fumaça. Granadas de mão. Joguem tudo o que tiverem. O pelotão de morteiros disparou granadas de fumaça, os fuzileiros designados lançaram granadas e nós simplesmente levantamos uma cortina de fogo. A maca foi um colírio para os olhos quando apareceu em segurança. Nossos amigos de confiança, com sua bravura magnífica, tinham que ser protegidos, se ninguém mais, eles eram os únicos que nos salvariam. E ao mesmo tempo, acho que se poderia dizer, devido ao nosso fogo de cobertura, os republicanos espalhados à nossa frente pareciam se lembrar do alvo que deveriam priorizar. Estavam determinados a esmagar não a maca que recuava rapidamente, mas as redes de metralhadoras atrevidas. Graças a isso, fomos bombardeados com fogo concentrado, e abaixei a cabeça sem pensar, incapaz de suportar todas as rajadas de poeira que enchiam o ar com os tiros de curta distância. De bruços em nossa trincheira, com os ouvidos atentos, sorrimos fracamente ao pensar em quantos artilheiros republicanos deviam estar nos dando granadas. Mas aquela estranha calmaria durou pouco. Depois do zumbido de algo cortando o ar, veio um estrondo forte e pesado ao qual não estávamos acostumados. Deu arrepios na espinha. Não eram projéteis de 128 milímetros. Eles trouxeram seus preciosos canhões de campanha de 180 milímetros. Escutem, tropas. Reforços aliados estão a caminho. Vamos aguentar firme. Naquele momento, ficamos felizes com as instruções do comandante do nosso batalhão pelo rádio, mas nossa sensação de futilidade era ainda maior. Nosso batalhão não tinha escassez de tropas de reposição. Quase tínhamos perdido a vontade de lutar, então acho que eles estavam nos dando uma corda para nos agarrarmos. Talvez essa frase funcionasse com pessoas que não sabiam o quanto ela não era confiável, mas entendíamos muito bem como essa ilusão se sustentaria. Então, quando diabos essa unidade de apoio vai chegar aqui? Alguém da equipe de metralhadoras expressou que todos nós, que conhecíamos aquele campo de batalha, pensávamos, precisávamos mesmo de reforços. Do jeito que as coisas estavam indo, imaginávamos que todos teríamos que morrer defendendo aquele atoleiro, cobertos de lama. Então, realmente queríamos um backup o mais rápido possível. Quero reforços, de preferência, antes de morrermos. Fui eu quem murmurou? Ou o sujeito ao meu lado? Ainda não sei, mas tenho certeza de que alguém o fez. Foi então que o operador de rádio ali perto começou a gritar a plenos pulmões. Os operadores eram os caras que monitoravam as transmissões inimigas, garantindo que não nos localizassem. Geralmente, eles vinham cheios de más notícias, mas depois eu ficava pensando várias vezes em como às vezes eles tinham algo bom para nos dar. Reforços. Reforços chegaram. Lembro-me muito bem de como as pessoas achavam que o operador estava em estado de choque e lançavam-lhe olhares de pena. Mas então vimos algo em que mal podíamos acreditar, então não houve tempo para pensar nisso. Ou melhor, nós ouvimos. Ó pátria, meu amor, fique em paz. Em todos os canais de uma área ampla, as palavras foram transmitidas com tanta força que até mesmo um soldado comum sem nenhuma habilidade mágica poderia ouvi-las. Nuvens de poeira escureciam o céu, e a lama parecia engolir tudo no campo de batalha, mas a voz que ecoava sobre o caos era surpreendentemente calma. Não foi à toa que nos questionamos por um momento se também tínhamos enlouquecido. O fenômeno parecia tão surreal. Era o código para uma unidade de reforços. Inclinamos a cabeça, pensando que o reforço não podia ser real, que tinha que ser uma alucinação auditiva. Ó pátria, meu amor, fique em paz. Mas não estávamos ouvindo nada e não estávamos loucos. Alguém estava realmente repetindo aquelas palavras na língua oficial do Império. E era a senha de uso único para mostrar que eram amigos e não inimigos. Guardiões do Reno. Vocês são leais. Vocês são rochas. Vocês são leais. Vocês são rochas. O operador amplifica o sinal para a potência máxima possível, e a resposta do rádio foi a mais feliz que eu já ouvi. O fluxo de palavras que saía do rádio do esquadrão de metralhadoras ficará para sempre gravado em meus tímpanos. Sempre ríamos dos códigos tolos que eles inventavam. Os operadores de rádio principalmente zombavam deles, mas desta vez, só desta vez, acho que todos nós fomos verdadeiramente consolados por eles. A interferência generalizada que só magos podiam empregar. Só podiam ser magos. Só podiam ser os magos de elite do exército imperial. Então foi uma sorte que eles não soubessem que seus salvadores, seus reforços, eram perigosos e poderiam trazer destruição total aos seus aliados. Ela supostamente estava do lado deles, mas até mesmo os comandantes do exército imperial a tratavam como uma deusa da morte. Era um batalhão de guerreiros loucos por guerreiros, e eles haviam chegado ao campo de batalha. Cortando a névoa de nuvens e fumaça de arma de fogo, ela se agita de nervosismo. A Major Tânia von de Gurechaff, internamente farta disso, externamente inexpressiva, lidera sua unidade de resposta ao setor D. 5 da Zona de Identificação de Defesa Aérea do Reno.
Código confirmado. Aqui é o do 103º Batalhão de Magos Aéreos, indicativo Pichi. Estamos a caminho. Chegando em 160 segundos. Tânia não é particularmente fã de guerra de trincheiras. A única coisa que eu odeio ainda mais é usar o charme da propaganda. Afinal, agora que me transformei em uma garota, me deparo com essa irritante estrutura militar onde os homens são superiores. Só de pensar que minhas promoções serão bloqueadas por um teto de vidro invisível é o suficiente para amortecer qualquer desejo que eu possa ter de agir como uma garota para fazer propaganda. A guerra de trincheiras, por outro lado, é simplesmente perigosa demais. Além disso, o sistema de pessoal do Império adaptou princípios extremamente meritocráticos para a guerra, de certa forma, então estou mais ou menos satisfeito com isso. Então, mesmo que seja perigoso abraçar cada contorno do terreno para manter a menor altitude possível enquanto ela acelera em direção ao campo de batalha, ela está satisfeita porque pelo menos será valorizada. Dito isso, ela está no comando de uma missão para atravessar uma área repleta de projéteis usados e atacar a posição de artilharia inimiga com fumaça subindo alto no ar. Mesmo que isso envolvesse riscos e pagamento em zona de guerra, não era nada bom. Tropas, vocês participarão de combate de apoio. Preparem munição anti-superfície, fórmulas de explosão por difusão, fórmulas de ilusão ótica e projéteis externos contra balas. Encarem combates aéreos e contra magos como quiserem. Segurando firmemente seu rifle e orbe computacional, Tânia dá as instruções necessárias em um tom prático. Apoiar o combate é, na verdade, um tormento para os comandantes. Bombardear o lado errado é imperdoável. Se destruirmos nossas próprias tropas, o próximo alvo será uma chuva de balas vindas das posições de tiro em terra, sem dúvida. As trincheiras e posições são construídas de forma a limitar os danos, mas mesmo assim, ninguém fica feliz em ser explodido por acidente. Só os Estados Unidos têm permissão para bombardear acidentalmente qualquer coisa. O fato de eles, de alguma forma, terem margem de manobra suficiente para bombardear a embaixada chinesa em Belgrado me deixa com inveja, de certa forma. Deixando esses pensamentos de lado, a única opção viável para esta missão de apoio é atacar de surpresa a posição inimiga e ir para a cidade. Nesse caso, o melhor plano é manter a maior velocidade e a menor altitude possível e invadir tudo de uma vez em um ataque furtivo. Mas isso é teoria. Quem realmente mantém essa velocidade e altitude já está farto. Ninguém vai te dizer que voar rápido perto do solo é confortável. Embora isso tenha me permitido escapar dos problemas que cercaram o naufrágio do submarino da comunidade britânica, ser enviado para a frente do Reno deu azar. CP, aqui é Pichi. Envie o alvo. Entendido, Pichi. Eliminem a artilharia inimiga que está atacando as companhias G e H. Entendido. Gostaria de solicitar 5 minutos de fogo de supressão de apoio a partir de agora. Conseguiremos isso durante esse tempo. Ainda assim, fico feliz que nesse tipo de arena, Tânia tenha conseguido manter a autonomia que naturalmente acompanha ao portador do distintivo de assalto Asas de Prata. Para começar, posso escolher meus alvos livremente. E a base traseira pode não ter ficado perfeitamente organizada, mas era muito melhor do que ficar toda enlameada. Receber ordens para defender uma posição e acabar sendo alvo de um bombardeio na confusão. O lugar mal conta como base de retaguarda. As refeições não são as rações portáteis padrão de trincheira, mas sim comida quente de verdade. Além disso, se me permitem abordar um assunto indelicado, a situação da gestão de resíduos também é melhor. É apenas a nossa primeira primavera. Se o ar quando estou voando baixo fede tanto, imagino que eles estejam fazendo exatamente o oposto do que a higiene manda. Como homem culto com noções básicas de higiene que eu era antes das trincheiras, quando me tornei uma garotinha e tudo mais. Só posso dizer que é um ambiente difícil de suportar. É tão ruim quanto estar a bordo de um submarino afundando em um banheiro quebrado. Em vez disso, tenho um trabalho compatível com meu salário: disparar canhões de campanha com seu fraco fogo antiaéreo do céu. E enquanto não houver magos interceptando, estaremos apenas caçando patos. Eles serão ótimos alvos. Quero acumular o máximo de conquistas possível e cumprir os requisitos para a licença. Posso estar aqui como punição, mas se nada estiver escrito, preciso ter permissão para exercer meus direitos. Quero me apressar e ser transferido para a retaguarda para encontrar um posto seguro. 5 minutos? Isso não vai suprimir nem o fogo antiaéreo, muito menos a artilharia. Afinal, até mesmo uma missão de ataque, que é relativamente segura para a linha de frente, força você a correr alguns riscos bem ruins. Por exemplo, o esquadrão de observação está se esforçando voluntariamente para nos apoiar. Se os observadores da linha de frente estão atuando como guias para nós, isso significa que a situação não está nada boa. Normalmente, os observadores estariam lá fora, observando os impactos. Se eles têm tempo para matar, significa que o nosso lado não tem muita artilharia. Se usarmos as carapaças externas do nosso mago com potência máxima e voarmos em formação de ataque anti-superfície, não há como sermos atingidos pelos nossos pelo menos. Se por algum milagre sofrermos impactos diretos, conseguiremos escapar de ferimentos fatais graças ao novo modelo de orbe. Mais importante ainda, a defesa contra a artilharia é ensinada a todos no campo de treinamento. Não tem problema. E não se preocupem conosco, continuem atirando depois que entrarmos. Afinal, manter a vigilância aérea é a função do comandante em um ataque anti-superfície. Ter uma unidade atacando enquanto outra fornece cobertura aérea é uma necessidade básica em uma batalha aérea. Tenho certeza de que não preciso explicar que se eu voar com apoio direto, o perigo de ser pego por uma barragem diminui incrivelmente. Além disso, posso finalmente aumentar minha altitude. Escapar daquele ar denso e pegajoso até parece um pouco agradável. De qualquer forma, sair do cheiro e da zona de perigo é o suficiente para melhorar o humor do Major von de Gureschaff.
Tenente Cerebreacol, teremos 5 minutos de fogo de apoio. Depois de todos os exercícios de bombardeio de artilharia que fizemos, não acredito que haja nenhum idiota no meu batalhão que levaria um tiro amigo na cabeça. Entendido. Francamente, ainda me parece estranho chamar meu ser de ela, mas, de qualquer forma, esta garotinha está com um sorriso raro. Ela não se importa com a tensão da resposta e, percebendo que é hora de trabalhar, começa alegremente uma trajetória ascendente. Como vamos atacar o chão, não precisamos subir a temperaturas congelantes, outra vantagem. Como resultado, a Major Tânia von de Gurechaff está decididamente animada. Sua expressão até relaxa, transformando-se em um sorriso. E essa cena ficou gravada na mente do ex-soldado que a assistia. Quantos anos se passaram desde a guerra? No entanto, suas memórias daquela época ainda são claras como o dia. Agradavelmente surpresos com a notícia de reforços, imaginamos que as coisas dariam certo de alguma forma. Dito isso, o nível de ameaça que enfrentávamos poderia ter diminuído um pouco, mas baixar a guarda também nos transformaria em cadáveres silenciosos. Então, nossa companhia usou o pouco tempo extra que nos foi dado com sabedoria. Os mortos foram movidos para o lado e maçãs foram preparadas para os feridos. E as metralhadoras estavam gastas, então combinamos de trocar os canos por outros. Para nossa consternação, porém, embora tivessem muitos dos canos tão importantes, aparentemente a logística estava com falta de pessoal para entregá-los à linha de fogo no meio de uma batalha de grande porte. Quando mandaram minha equipe enviar alguém, fui chamado para pagar minha conta daquele ritual tradicional e sagrado conhecido como cartas. Em outras palavras, você nos deve. Pensando bem, acho que as cartas me odiavam naquela época. Ou eu simplesmente não conseguia enxergar as trapaças astutas dos meus colegas de empresa. Dói-me saber que agora não tenho como saber. Mas naquela época essas coisas nem passavam pela minha cabeça quando parti, resmungando e rastejando até o abrigo da base. Lá, negociei com o formidável suboficial de logística e acabei preso carregando as peças. As pessoas tendem a ter a ideia errada de que era seguro na retaguarda, mas na frente do Reno, naquela época, a segurança era uma fantasia. A distância mais curta entre as linhas de tiro era de apenas algumas dezenas de metros. Gostaria de estar encarando o inimigo em uma delas. Como as trincheiras eram tão próximas, o risco de atingir inimigos aliados acidentalmente era alto, então eles geralmente não podiam realizar bombardeios. Mesmo que essa não fosse a situação deles, os artilheiros aparentemente detestavam atirar em áreas perigosas, onde poderiam devastar os seus e o inimigo. Seja Império ou República, todos tínhamos o desejo comum de evitar explodir nossas tropas. Em vez de lançar explosivos de alta potência sobre nossas próprias posições, atire no inimigo, mesmo que erre. Era senso comum para ambos os exércitos, então se você tomasse cuidado com atiradores, minas terrestres e rifles na linha mais avançada, dificilmente seria uma fatalidade instantânea. Mas devo acrescentar que não era raro a artilharia confundir a posição da linha de frente ou ter dificuldade em distinguir o amigo do inimigo na confusão. Certa vez, estive em uma posição quase invadida pelo exército republicano e vi todos os soldados invasores serem aniquilados em um instante por projéteis do exército republicano. Nossa respeitosa nomeação da artilharia inimiga para o distintivo de artilharia de campanha chegou ao diário oficial como uma espécie de piada. Aplaudimos a grande demonstração de treinamento e contribuição da artilharia republicana para a causa da guerra imperial. Esse era o tipo de campo de batalha com o qual estávamos lidando, mas havia apenas uma razão pela qual a retaguarda era considerada o lugar mais perigoso. São os rádios. Qualquer onda forte que não seja a sua é obviamente do comando inimigo ou de uma base subterrânea. Não leva nem 2 dias para acabar com a ilusão de segurança de um novato, graças às nossas robustas fortificações subterrâneas. Se você não consegue disparar muito na linha de frente, mire uma rajada de aço nos aparelhos de comunicação que encontrar, ou pelo menos é o que se pensa. Se projéteis pesados e perfurantes atingirem, os abrigos são praticamente inúteis. Num minuto você está enfurnado num porão e no outro, é bombardeado por projéteis de artilharia fim. Uma morte sufocante sob uma trincheira desabada seria terrível. Ninguém estava ansioso para pôr os pés em um abrigo de rádio. Na época, eles eram tão perigosos que era tabu manter a base de comunicações no mesmo abrigo por mais de 48 horas. Ninguém falava sobre isso, mas todos evitavam fazê-lo. A razão pela qual os rádios foram trazidos para a linha de frente, apesar dessas condições, foi porque precisávamos deles. Não se pode manter algo tão grande quanto um exército unido apenas com semáforos e trombetas. A tecnologia sem fio provou ser eficaz em meio à névoa da guerra, então não é de se admirar que os exércitos continuem a depender dela até hoje. E ouvir a enxurrada de mensagens era algo natural não apenas para os operadores de rádio, mas também para os soldados famintos por boatos nas trincheiras. Foi por isso que, por hábito, eu estava de ouvidos abertos e ouvi algo tão inacreditável que me perguntei se a confusão havia me danificado os ouvidos. Não há nenhum idiota na minha unidade que seria atingido por um projétil amigo. Precisamos priorizar, acima de tudo, manter o inimigo sob controle e contê-lo. Um comandante pedindo que um bombardeio fosse disparado sobre eles? Eu estava prestes a balançar a cabeça, pensando que devia ter havido algum engano, quando CP para PX-01. São projéteis altamente explosivos com espoletas programadas para explosões aéreas, sabia? PX-01, entendido. Tudo bem. Apesar da estática, percebi que ela parecia animada. Ainda confio na minha audição, mesmo nessa idade, mas aquela foi a única vez em que não confiei nela. Ela parecia tão animada. Seu tom era descontraído, mas sua mensagem era perturbadora. O que ouvi no rádio era definitivamente a voz de alguém se divertindo. Ela não se importava com o impacto direto de uma rajada aérea. Ela não estava preocupada com estilhaços caindo como chuva? Sem pensar, o suboficial que eu nem conhecia e eu nos entreolhamos.
Tínhamos que fazer nossos artilheiros bombardearem nossos próprios magos? Eu não conseguia acreditar. Se os atingissem, seria um inferno. Mesmo que fossem perdoados, teriam matado seus. Ela está falando sério? Ela não pode ser. Por que os magos a ouvem? Mas ou Deus é um pedaço de merda, ou ele tem algum plano previdente que nós, cordeiros, nem conseguimos imaginar. Ela estava falando sério. Em caso de fogo amigo, era impossível dizer qual posição havia atingido o alvo errado, então os incidentes eram tratados com silêncio. Eram acidentes lamentáveis, e ninguém dizia uma palavra. Mas a história é diferente se a artilharia estiver executando uma missão de fogo observado em uma área com nossas tropas. A reputação deles ficaria arruinada. Ninguém perdoaria atirar em nossas próprias tropas, mesmo que fosse uma ordem. Major, você, não se preocupem conosco. Continuem o bombardeio. Ainda mais revigorado. Fiquei assustado com tanta alegria transmitida pelo rádio. Não, mesmo agora não sei exatamente do que eu estava com medo. O medo de ser bombardeado por horas a fio, enfurnado em uma trincheira, rezando para sobreviver. O terror e a vontade de gritar a plenos pulmões. Acabe com esse sofrimento. Só quem já passou por esse horror consegue entender. Havia algo de estranho em alguém que conseguia rir do medo de um bombardeio. Eu não estava tão assustado, mesmo quando o atirador estava mirando em nós. Eu estava com frio. Parecia que meu corpo estava congelado até a medula. Que porra de frio é esse? PX-03 para PX-01. Detectando múltiplos sinais de mana. 2 grupos de magos inimigos do tamanho de uma companhia estão a caminho. Tempo de contato, 600. Lembro-me de que o aviso que alguém emitiu me fez voltar a mim. E o operador de rádio transmitiu freneticamente as informações inimigas para outras estações. Era apenas uma nova unidade inimiga ou uma unidade interceptadora. Mesmo assim, essa era a vida cotidiana nas linhas do Reno, então senti uma estranha felicidade em retornar ao normal depois de tamanha anomalia. Lembrei-me de que precisava pegar as peças de reposição e a munição e retornar à linha de tiro. Precisava voltar enquanto a trincheira de comunicação estivesse relativamente tranquila. Então, deve ter sido mais ou menos na hora em que agradeci ao suboficial, peguei as coisas e estava prestes a sair correndo? Definitivamente ouvi o estalo de uma língua e um suspiro no rádio, o mesmo rádio de onde vinha aquela voz alegre até um momento atrás. Primeira companhia, preparem-se para o combate contra magos. Sigam-me. Esses idiotas não têm hora marcada, então vamos derrotá-los. O resto de vocês na artilharia. Terminem isso rápido e juntem-se a nós. O espírito em suas palavras era como uma nevasca. Você não sabe que espíritos podem habitar em palavras? É um assunto bastante conhecido no campo de batalha, mas bem, provavelmente é melhor não saber. Talvez seja mais fácil entender se eu disser que era como se o diabo lesse escritos proféticos aleatoriamente. Em outras palavras, caos. PX-01 para CP. Enfrentaremos os magos inimigos que se aproximam, mas sem alterações no plano original. Não precisam se preocupar com combate aéreo. Normalmente isso seria condescendente e excessivamente confiante. Os subordinados daquele comandante devem ter tido azar. Mas quando revivo as memórias, não consigo evitar gritar, seu monstro. Uma heroína, uma estrela, uma oficial mágica excepcional. A senhora foi uma grande oficial. Para todos nós, soldados imperiais que servimos nas linhas do Reno, a senhora foi uma deusa. Uma nova comandante com muito mana e pouco mais? Ela deve estar morrendo de vontade. Infelizmente, quem fez esse comentário não está mais vivo. Fadas. Tenho quase certeza de que ouvi falar delas de alguns caras do grande exército. Disseram que ela era uma deusa da morte. Os rumores daqueles caras que achavam que sabiam um pouco sobre a Major von Degurechaf eram verdadeiros. Sim, ela é uma deusa imensamente poderosa que preside a vida e a morte. As coisas estão ficando divertidas agora, pessoal. Vocês estão se divertindo, né? Suas palavras, repletas de uma raiva arrepiante, varreram a área como se ela estivesse planejando atrair toda a hostilidade inimiga como mariposas para uma chama. A Major von Degurechaf mostrou as presas. Isso provocou uma reação violenta. A República queria caçar o diabo. Em outras palavras, eles dedicaram toda a sabedoria da humanidade para matar o deus da morte. Deuses não morrem, mas nós, que estamos ao lado deles, eles estavam certos em chamá-la de deusa da morte. Ela matou o inimigo, e o inimigo matou nossos homens. Então a nobre Major, com um olhar para todos os mortos na lama, despediu-se. Puta merda. 24 de fevereiro, ano unificado de 1925, subúrbios de Berum, Tribunal Militar do Exército Imperial. Tânia diria que um exército, no fim das contas, é um instrumento de violência do Estado. Não importa quais floreios retóricos sejam empregados, sua natureza fundamental não muda. Aqueles que se indignam e perguntam, o que você quer dizer com instrumento de violência, ou não entendem os militares ou entendem os eleitores, um ou outro. De qualquer forma, independentemente da definição, o exército deve ser controlado. Portanto, independentemente de quão confiáveis sejam os membros da organização, eles devem ser controlados. O exército do imperador, protetores do império, vanguarda do povo, escudo da nação. Até mesmo o exército imperial, coberto de tantos elogios, não é exceção. Súditos imperiais orgulham-se de seus soldados. É por isso que desviar-se desse ideal inspira tanta reprovação. O exército imperial, como um de seus padrões, deseja que todos os oficiais e soldados sejam cidadãos exemplares. Essas expectativas se aplicam a todos, até mesmo aos soldados de baixa patente. Uma consequência natural disso é que a conduta adequada é exigida com ênfase especial de oficiais honrados. De certa forma, em tempos de paz, isso é ainda mais importante do que o seu calibre como soldado. Como resultado, as autoridades militares têm uma paixão insaciável por regras, o que significa que elas têm uma corte marcial à sua espera
caso você quebre alguma. Como classe social, os oficiais militares têm vergonha de serem submetidos à corte marcial. Mas isso é em tempos de paz. A era pacífica de priorizar a honra e venerar causas acabou. Agora estamos em guerra. As questões tratadas nos tribunais militares também se tornam questões sobre se você cumpriu seu dever com firmeza ou não. Então, de acordo com a lógica militar, é difícil ignorar que se tratava de um oficial que estava apenas cumprindo seu dever e se envolveu em um acordo político internacional causado por uma legislação mal mantida. Por outro lado, no que diz respeito às relações exteriores, alguns oficiais de alta patente e a maioria dos diplomatas estão arrancando os cabelos. Por favor, considerem a política, exigem. Vocês pretendem transformar uma oficial que cumpriu seu dever em bode expiatório? Retrucam. A combinação desses pontos de vista cria uma atmosfera volátil no tribunal. Aí encontramos a governança de um julgamento de acordo com a lei. Major von Degurechaff, este tribunal está rejeitando seu caso. O especialista jurídico que atua como juiz se levanta e lê a decisão, em meio a uma floresta de espinhos formada pelos olhares de uniformizados e engravatados. Eles estão rejeitando o meu caso. Ou seja, este acordo permite que eles evitem ter que rejeitar a alegação alegando que não há razão para tal. Eles estão evitando uma decisão judicial alegando que o caso não atende tecnicamente aos critérios para ser considerado. O juiz em exercício não pode fazer nada além de ler o papel em suas mãos com a expressão de um Françoisman a quem foi servido o melhor prato de Albion do mundo por 3 noites seguidas. Eles precisam salvar a face de ambos os lados, mas se as posições estiverem em flagrante contradição, a solução é a absolvição. Em outras palavras, arquivar o caso é a única opção. O ataque e o naufrágio do navio do país neutro foi um acidente lamentável, mas ao acrescentar aquele trecho extra no final, ele consegue expressar seu arrependimento pelo caso. Fica claro para todos os presentes no tribunal que o assessor jurídico que presidia o caso inseriu a frase para amenizar um pouco o choque. Para Tânia, essa é a reconciliação que ela esperava. Ela sabe que alguém fiel à lógica da organização não corre risco de ser disciplinado, a menos que faça algo que prejudique o todo. E o grupo do Ministério das Relações Exteriores também estava preparado para essa decisão. Entraram com a ideia sombria de que o exército provavelmente não lhes daria a decisão que queriam, mas compreenderam. Não que essa compreensão amenize os olhares que lançam para Tânia de seus assentos na galeria com os punhos cerrados. Enquanto isso, como Tânia, acho que receber esses olhares assassinos como se ela tivesse matado os pais deles foi bastante injusto. Claro, entendo que os caras do Ministério das Relações Exteriores pensam. Eles querem muito um bode expiatório para apaziguar a opinião pública na comunidade britânica. Para o bem ou para o mal, porque os tipos do Ministério das Relações Exteriores valorizam o Estado inteiro. Eles aparentemente não consideram os interesses de um indivíduo com a mesma estrutura que as preocupações nacionais. Bem, isso é irritante. Tânia quer suspirar, mas como eles já estão fervendo internamente, ela acha que ficar de boca fechada é o plano mais inteligente e permanece em silêncio. É uma verdade grave que as relações internacionais foram prejudicadas por este acidente, mas à luz de precedentes e leis e regulamentos, embora seja nossa obrigação moral debater a negligência do Major von Degurechaff, concluímos que em termos de autoridade legal, o assunto está fora de nossa jurisdição. A declaração que ele lê de certa forma declara uma posição ambígua. Ao falarem de obrigação moral e coisas do tipo, eles indicam, de forma indireta, que pretendem se eximir da responsabilidade por meio da resposta burocrática de que o assunto não se enquadra em sua competência legal. Dito isso, Tânia não é a única que consegue entender que não julgá-la significa o mesmo que não culpá-la. Além disso, tendo em conta a natureza legal do mandato que lhe foi conferido, reconhecemos que, na época, ela tinha muito pouca margem de manobra e que agiu em fiel conformidade com suas ordens. De qualquer forma, porém, arquivamos o caso. Mas parece que o Estado-Maior ou alguém de cima os pressionou. Até para Tânia, aquele último trecho da conclusão foi um acréscimo estranhamente favorável. Ela sorri. Sem perceber, seus lábios brilhantes se contorcem num sorriso fraco. Com isso, ela é praticamente inocente. Mas no tribunal, a única que parece tão alegre é a garota no centro de tudo. Entre a maioria das pessoas que intencionalmente reprimem suas expressões, a ré sorridente não consegue deixar de chamar a atenção, ainda mais porque o rosto feliz pertence ao Major von Degurechaff, que, segundo rumores, tem feições bastante inexpressivas. Pelos motivos acima mencionados, revogamos a ordem de detenção do Major von Degurechaff. Todos os envolvidos acham melhor não mencionar que ela nunca esteve sob efeito de álcool. Dito isso, diante do seu sorriso, muitos dos presentes se inquietam e se perguntam se aquilo foi realmente a coisa certa a fazer. Mas a decisão já foi tomada. E o mago superior que as linhas de frente tanto desejam será libertado da custódia, exatamente como o Estado-Maior esperava. As linhas do Reno exigem urgência. Ter um mago utilizável detido por uma questão política seria intolerável. Eles podem priorizar a distribuição de projéteis e outros suprimentos para o grande exército, mas não os magos? Se pudessem lutar a guerra daquele jeito, ninguém teria com o que se preocupar. Deem-nos mais magos. Só mais um. Quando súplicas lamentosas como essa chegam das linhas de frente, o Estado-Maior não tem recursos, em lugar nenhum, para deixar um nomeado condecorado simplesmente à toa. E como teriam? Se tivessem tais recursos, a guerra certamente já teria sido decidida há muito tempo. Precisamos dela no Reno. Não há o que fazer. Só por esses motivos, a questão já estava decidida desde o início. Bem, não, se ela tivesse sido realmente negligente, as coisas poderiam ter sido diferentes. Essas são as únicas razões. Ela está orgulhosa e visivelmente aliviada por seu julgamento anterior ter se mostrado correto. De acordo com as regras do direito militar e internacional,
Ameacei um submarino de nacionalidade desconhecida que estava violando ou se desviando dos padrões estabelecidos. Embora lamentável, o acidente foi causado por tiros de advertência disparados de acordo com procedimentos que não foram criados para submarinos. Se tivesse havido um único erro na execução, os diplomatas provavelmente teriam recebido a punição pesada que tanto desejavam. Mas e se não houvesse um único erro? Isso mesmo, se não houver justificativa para um sacrifício, o que você acha que aconteceria? Se me impusessem medidas disciplinares nessas circunstâncias, isso se transformaria em um escândalo envolvendo todos, desde o Ministério do Interior e os membros do Exército e da Marinha que elaboraram as regras até os membros do Ministério das Relações Exteriores. Minha maior conquista militar foi complicar as coisas. Sou um mago promissor e detentor do distintivo de assalto Asas de Prata. Em outras palavras, eles não podem se dar ao luxo de me cortar. E a análise de Tânia está correta. O Departamento Ferroviário do Exército, o Corpo de Serviço, as operações do Estado-Maior e até mesmo a Divisão de Tecnologia vinham pressionando, ainda que informalmente, os oficiais jurídicos. O responsável pelos assuntos práticos em cada departamento fora direto e insinuara que estava profundamente preocupado com a possibilidade de a reputação de um oficial excepcional ser arruinada. A pressão provavelmente era tanta que dava dor de estômago aos oficiais jurídicos. Sou tão importante que vários departamentos se uniram para me proteger. Não que alguém tenha feito ameaças diretas, mas as expectativas que várias organizações militares têm sobre mim colocam muita pressão sobre os oficiais de justiça para não decepcioná-los. Portanto, a conquista suada dos especialistas jurídicos foi mostrar que estavam prontos para me levar à corte marcial e deliberar. Posso dizer que foi um trabalho bem feito. Mas isso é apenas uma questão interna. Alguém dentro da organização pode ter resistido, mas para alguém de fora, o resultado final não pareceria diferente. É claro que em termos de direito internacional, a questão entre o Império e a comunidade britânica está oficialmente resolvida. Foi um acidente lamentável. O acordo é que o Império expresse seu pesar, a comunidade britânica faça um anúncio afirmando que espera que isso seja evitado no futuro. E daí surge uma troca de acusações em que cada um atribui a maior parte da culpa ao outro. Mas isso é entre diplomatas. Duvido muito que o povo aceite isso só porque o governo aceita. O público da comunidade britânica está furioso porque um de seus navios de guerra foi afundado e pessoas morreram em consequência. Eles não têm motivo para fazer as pazes tão facilmente. Além disso, e direi sem rodeios, as autoridades da Commonwealth estão alegremente incitando tais opiniões. O atroz exército imperial. Para quem entende de geopolítica, suas ações são, na verdade, naturais. É óbvio o que aconteceria se o Império derrotasse toda a sua oposição no continente. Ter que enfrentar um país gigante seria um pesadelo. Então, se o povo não está disposto a lutar na guerra, não há nada de estranho em as autoridades começarem a incitá-lo. Nessa situação surge um acontecimento, um acidente infeliz, perfeito para a propaganda. Não importa o quão sujo seja, eles gritarão suas opiniões anti-impérios sem parar. E ler os complicados detalhes jurídicos da discussão no jornal é muito trabalhoso. Oficialmente, é claro, ambos os países declaram que foi um acidente e falam disso como um lamentável mal-entendido. A versão oficial de ambos os lados é que os equipamentos de comunicação e navegação do submarino da Commonwealth estavam com defeito desde o início e quebraram, de modo que o submarino se perdeu em águas imperiais. Não conseguiu captar o contato de rádio da unidade de magos imperiais de guarda na área e iniciou um mergulho de treinamento como parte de seu exercício programado. Então, como resultado de tiros de advertência disparados de acordo com a lei da guerra, uma alta pressão de água foi aplicada ao casco do submarino. Prestes a ser esmagado, ele realizou um golpe de emergência. Em seguida, ambos os lados, insinuando que a culpa é do outro, chegam à conclusão ambígua de que, como resultado das operações de salvamento realizadas pelos magos imperiais, muitos tripulantes feridos foram tratados em um hospital imperial. Mas para aqueles com ferimentos graves, o resgate foi em vão, e eles pereceram. Também é confirmado que os mecanismos de emergência não funcionaram a tempo e o submarino afundou devido à inundação. Além disso, ambos os países concordam que a perda de vidas é lamentável e que será necessário discutir como prevenir acidentes semelhantes no futuro. Então, de acordo com essa história, foi mais um naufrágio do que um naufrágio por ataque. O que isso significa politicamente é que ambos os lados admitem erros, mas concordam em buscar juntos uma maneira de prevenir acidentes futuros. Mas se a comunidade quisesse, poderia pintar um quadro muito simples. Império afunda navio da Commonwealth. Isso já seria mais do que suficiente para animar o público. Seria como jogar gasolina em uma fogueira que já está fumegando. É exatamente por isso que o Ministério das Relações Exteriores do Império está tão ansioso para evitar qualquer agravamento da situação. Não, para ser mais preciso, todos sabem. Todos sabem que nessa fase, o mundo está se perguntando se as outras potências permitirão que o Império seja o único vencedor e convide o nascimento de um Estado hegemônico ou intervirão para impedir que isso aconteça a fim de equilibrar os poderes. Então isso é uma desculpa. Nada mais, nada menos. Na verdade, todos se prepararam. Se você tiver bom senso e capacidade de julgamento, fica fácil perceber. Os formuladores de políticas tanto no Império quanto na comunidade britânica estão cientes de que o conflito entre os dois países é apenas uma questão de tempo. Por isso, lidar com o Major von de Guerechaf, um pequeno oficial mágico, não é prioridade. Basicamente, é política. Mas também é verdade que, como resultado de tudo isso, a presença dela é um pouco complicada. Portanto, ser enviada para o Reno é compreensível. Em certo sentido, era lá que os major-generais von Zetor e von Rudersdorf estavam pressionando para colocá-la de qualquer maneira. Então isso pode ser feito agora sem nenhum constrangimento. O Estado-Maior está me enviando e esperando resultados. Os diplomatas esperam que eu não cause mais problemas.
Se possível, eles gostariam que eu morresse lá fora. Assim, os especialistas jurídicos podem escapar dessa dor de cabeça. De qualquer forma, agora que todos, inclusive seu irmão, queriam mandá-la e suas tropas para o oeste, o diabo do Reno zombou. E a situação nessas linhas ficou ainda mais infernal. 5 de abril, ano unificado de 1925, as linhas do Reno. A vida com conchas do café da manhã ao brunch. Acordar e encontrar seu amigo que dormia ao seu lado morto é uma raridade que acontece o tempo todo em serviço na linha de frente. Se você relaxar nas trincheiras, você se queima. É por isso que você precisa sorrir, manter a mente sã e cuidar da sua saúde. Dizem que não se pode lutar uma guerra com um sorriso, mas guerras sem sorriso são perigosas. Se as tropas perderem a capacidade de sorrir, é um mau sinal. Em momentos como esse, é preciso garantir que eles não estejam bebendo demais. Se não quiser ser alvo de críticas, é preciso largar o cigarro. Ao pensar nisso, Tânia percebe, sobressaltada, que gostaria de se dar um tapinha nas costas por não querer beber, mesmo com tanto álcool confiscado. Os únicos no batalhão que estão conseguindo bebida e tabaco suficientes, apesar da falta de rações, somos eu e o tenente Cerebriacol. Alguém deve se importar conosco. Até ganhamos cartas de baralho e doces. Inclinando a cabeça, questionando-se se as meninas seriam inesperadamente mais adequadas para esse tipo de guerra. Tânia é mais uma vez forçada a lembrar o quão dura é a vida nas trincheiras. Até mesmo soldados mais leais às suas nações poderiam se tornar traidores se as cartas, uma de suas únicas atividades de lazer, fossem retiradas. Há dezenas de milhares de soldados posicionados nas linhas de frente nesse delicado estado mental. Mesmo nos dias mais tranquilos naquelas trincheiras, o tempo é chuvoso, com possibilidade de projéteis. Tirando os momentos em que lidamos com atiradores de elite e fogo cerrado, podemos simplesmente ficar deitados na umidade e na lama, mas provavelmente só conseguimos escapar porque os magos são muito escassos. Os magos têm espaço para fazer uma pausa rápida na retaguarda e se limpar. Mas claro, teremos trabalhado muito mais quando voltarmos. Em dias ensolarados, a visão é boa e travamos batalhas enormes e ferozes, onde sangue exige sangue. Neste mundo, o número de projéteis voando por aí chegou ao ponto em que uma única divisão consome 1000 toneladas por dia. Como poderiam dizer? A artilharia ara e a infantaria avança. Claro, é meia verdade, mas não podemos avançar. De qualquer forma, tanto o material quanto os homens estão sendo usados como se não tivessem valor, e quando Tânia para e pensa sobre isso, é incomum. Quanto mais pensa, mais quer franzir a testa. É um desperdício tão grande que ela não consegue imaginar um maior. Até eu acho que os recursos humanos deveriam ser mais bem cuidados. Depois que as tropas recebem seus cartões vermelhos e são convocadas, custa dinheiro treiná-las, equipá-las e alimentá-las. Mas eis que surge esta guerra em que as tratamos como se fossem vendidas a preço de banana. Nossas reuniões podem não ser com acionistas, mas é um milagre não sermos criticados. Estamos atirando com tanta naturalidade que quero interrogá-los por cerca de 1 hora para ver quanto recuo eles estão recebendo do Grupper por esses projéteis. Tânia não duvida da importância de uma cortina de fogo. Claro, ela entende isso sem a opinião de seus estimados superiores. Mas ela disse que eles deveriam pelo menos cortar custos. A retaguarda está tão bagunçada que ela se pergunta sinceramente por que há necessidade de 7 ou 8 padrões diferentes apenas para canhões ferroviários. Não se preocupem com os canhões de 20 centímetros e tudo mais. Por que precisa haver tanta variedade entre os canhões ferroviários de 80 centímetros usados por milhares de homens? Como alguém com péssimas experiências com engenheiros, suspeito que os engenheiros imperiais os fabricaram simplesmente porque queriam. Eu não duvidaria disso. Ainda assim, eles não deveriam estar pelo menos um pouquinho interessados na produção em massa? De qualquer forma, diante dessa cena, posso entender por que o complexo militar industrial prefere a guerra. Então é por isso que o Japão estava prosperando durante a Primeira Guerra Mundial. O mesmo em relação às compras especiais durante a Guerra da Coreia. Não tem como as vendas não aumentarem quando os consumidores consomem os suprimentos a esse ritmo tremendo. É um exemplo perfeito de oferta e procura. O mercado está tão atraente que quase me dá vontade de abrir uma empresa militar privada. Ah, que crueldade! Se vão nos desperdiçar assim, deveriam pelo menos aumentar nossos salários. Eles têm dinheiro para tirar essas bombas na República como se fossem água, e elas custam sabe-se lá quanto. Deveriam pensar um pouco no bem-estar dos funcionários. Eu gostaria de receber mais do que apenas doces e salgadinhos. Tânia está perdida nesses pensamentos completamente normais para uma funcionária quando o tenente Cerebriacol a interrompe com um aviso administrativo. Major, recebemos a notícia de que os novos magos chegaram ao comando do grupo. Eles disseram que gostariam que você passasse por aqui para ver como eles estão. Novos magos? Mesmo que eu quisesse reabastecer o batalhão, não perdemos ninguém. 0 baixas. Tânia pretende realizar a gestão mais econômica na insana frente do Reno, então ela não entende a relação entre seu batalhão e os novos recrutas. Tem certeza de que eles não foram colocados aqui por acidente? Ou a mensagem foi para a pessoa errada? Embora seja presunçoso, eu verifiquei. E não há engano, senhora. Estou confusa. Eu nem sequer solicitei substituições. Mas a tenente Cerebriacol diz que não ouviu mal, que confirmou que não houve mal-entendido. Então Tânia precisa pensar. Seu ajudante entende que um batalhão sem baixas não precisa de substituições. O comando entende essa lógica ainda melhor do que Cerebriacol, então não poderiam ser eles. Além disso, o batalhão já é um batalhão reforçado. Para uma unidade sob o comando de um major, esse é o tamanho máximo que eles podem alcançar. E é difícil imaginar ser promovido e receber novos membros tão repentinamente nessas circunstâncias. A única inferência lógica a fazer é que teremos problemas. Por quê? Sou uma pessoa tão boa, preocupada com os custos e rigorosa com a conformidade. Se o destino existe, posso garantir que ela é uma babaca. Bem, ela provavelmente está conspirando com o Ser X.
Isso não é certo. É só um boato, mas ouvi dizer que o comando pode querer que atuemos como uma unidade de instrutores. O quê? E onde você ouviu isso? Bem, uma colega do corpo de cadetes está designada para o comando como observadora no Reno. Ela está em um setor diferente, mas, em uma carta pessoal, ela disse: ouvi dizer que você vai ser professora. Bom trabalho. Ao ouvir esse boato plausível por meio de uma conexão pessoal aleatória, Tânia se vê pedindo esclarecimentos. Tenente, a audição do seu amigo é um pouco aguçada demais. Não que isso seja motivo para preocupação. O dever de instruir recrutas que ainda não estão acostumados ao campo de batalha. É um pouco tarde, mas alguém deve ter notado a velocidade com que novas tropas caem. Tudo bem, mas como eles concluíram que deveríamos ser os instrutores? Mas uma unidade de instrutores? Se for verdade, não com a guerra como está, duvido que nos façam recuar para a retaguarda. Então estão nos dizendo para treinar novatos na frente de batalha? Um dos meus homens bufa como se não conseguisse acreditar. Exatamente. Recrutas recém-chegados no campo de batalha são pesos mortos que nem sequer podem ser usados para desviar tiros. Sinceramente, eles deveriam ser levados para outro lugar. Não quero ninguém no meu caminho, e ainda assim me designam recrutas para treinar? Francamente, quero gritar para eles virem para frente e verem por si mesmos se isso é possível. Mas enquanto eu pensava nisso, o primeiro-tenente Weiss grita ele mesmo. Inacreditável. Acho que eles acham que podemos ser babás enquanto lutamos uma guerra. Todos começam a gritar, sem ter como expressar sua indignação. Bem, eles são caras honestos. E como alguém que já passou um tempo tremendo em uma trincheira, eu consigo simpatizar. Então a gente tem que manter as bombas longe deles? Já ouviu algo tão idiota? Bem, todo mundo já foi um novo recruta. Ainda assim, o comentário cauteloso do tenente Cerebriacol está correto. Cuidar de novatos em pânico é um verdadeiro pé no saco, mas todos nós já fomos novatos. Indo um pouco além, Tânia já lutou no Reno enquanto cuidava de crianças uma vez. Talvez seja porque ela passou por essa experiência que os chefões estão empurrando isso para ela novamente. É verdade. Eu lhe dei aulas no Reno, tenente. Sim, major, cheguei até aqui graças a você. Considerando que, ao contrário das minhas expectativas, consegui encontrar um subordinado útil, talvez tenhamos que fazer o nosso melhor e ver se conseguimos encontrar alguém bom. Isso pode ser rude, mas o treinamento do major pareceu bem severo. Não acredito em você. O que foi, tenente Weiss? Se tem algo a dizer, vá em frente e diga. Não se preocupe, com licença. Pelas expressões dos meus subordinados briguentos, parece que eles vão cuidar dos recrutas. E é uma ordem, afinal. Tânia se prepara relutante. Resignada, ela precisa se forçar a aceitar a tarefa. A razão pela qual ela ainda não consegue pensar positivo é que ela conhece a realidade. Estão jogando novos recrutas em um mundo onde você enlouquece se não aguentar o sofrimento de um bombardeio de supressão. Ela vai querer arrancar os cabelos no dia em que um novato destreinado fizer uma cena nas trincheiras ou nos alojamentos da base. Pelo menos se for na base, ela pode empurrá-los para a equipe médica na retaguarda. Mas se entrarem em pânico na linha de frente, não teremos tempo para isso. Não saberei o que fazer. Mais importante ainda, o pânico é contagioso. Se o rosto de um novato bonitão se desmanchar em lágrimas, e então os corajosos que têm suportado tudo começarem a fazer um escândalo, não conseguirei controlar. Se alguém vomitar em todos os lugares, isso iniciará uma sequência inaceitável de náuseas para todos. Na pior das hipóteses, não terei escolha a não ser produzir silêncio com uma pá. Passam fantásticas para o treinamento de novatos, podemos enterrar seus resíduos, fechá-los e, se necessário, enterrá-los também. Elas são úteis onde quer que você esteja, trincheira, base ou cemitério. Bem, tudo bem. Cavalheiros, se esse é o nosso dever, não temos escolha a não ser cumpri-lo. Dito isso, ordens são ordens, e esta ainda não foi emitida. É importante confirmar essas coisas. De qualquer forma, primeiro vamos perguntar ao comando. Se for verdade, vai ser difícil, mas teremos que fazê-lo. Daremos o nosso melhor. Se eu pedir confirmação sobre o boato, saberei se quero fazer isso ou não. Se for verdade que vamos criar novatos, teremos que fazer isso de uma forma que não nos quebre as costas. Tânia se prepara. Não podemos esperar que seguremos a mão deles a cada passo do caminho. Claro, sei que desperdiçar recursos humanos preciosos é uma loucura a ser evitada. É também por isso que acho que gostaria de fazer isso apenas se não for um fardo muito pesado para mim. Aqui é o Major von de Gurechaff. Sobre os novos magos. Então Tânia arrisca um palpite simples e recebe a confirmação imediatamente. Em poucas palavras, a missão que nos foi dada é treinar os novatos. Pela conversa telefônica, Tânia tem quase certeza de que sua unidade os treinará. Então, a primeira coisa a fazer é pedir que observem a linha de tiro o mais rápido possível. Ficarei feliz que o batalhão não seja jogado em nenhum lugar realmente perigoso. As linhas de frente lhes ensinarão a realidade muito melhor do que 1 milhão de palavras de explicação. Aparentemente, minhas tropas concordam. Tudo bem, preciso planejar um cronograma de treinamento. Era o que eu deveria estar pensando. Sim, era o que eu deveria estar pensando. Senhores, bem-vindos à frente do Reno. Os novos recrutas foram enviados com mais eficiência do que eu esperava. Tânia ficou completamente perplexa ao dar-lhes as boas-vindas. Quando o comando faz algo prontamente, as coisas não são normais. É uma anomalia, e você precisa se preparar para o pior. No exército, não ter que se preocupar com a confusão de procedimentos administrativos do comando é o tipo de aberração que deveria te deixar em alerta. Suprimentos ficam retidos, reforços são atrasados, mas eles vão causar problemas imediatamente. Em outras palavras, a eficiência do comando é uma péssima notícia. É por isso que até Tânia quer arrancar os cabelos por causa do grupo de novatos que lhe empurraram.
falaram. Mesmo sabendo que não é nada bonito, ela fica irritada e franze a testa. Ela se preparou, mas por que esses substitutos são tão inexperientes? O tenente Weiss e os outros gemem enquanto observam as carreiras dos recrutas que lhes foram designados. Eles não estão aqui para retreinamento ou troca de armas, são literalmente um pedaço de carne fresca de novato. Estamos recebendo recrutas inexperientes, cuja única utilidade é servir de forragem para o moedor de carne, e ouvindo, não os triturem. Evoluam-nos para pedaços de bife de combate. Sou seu instrutor, o Mago-Major von Degurechaf. Se fosse isso que aconteceria, eu nunca deveria ter sido designada para a unidade de instrutores na central. A pesquisa tecnológica também não era um local de trabalho adequado, e o Elinium tipo 95 é mais um motivo para minha dor de cabeça. Acho que não tenho conseguido aproveitar direito minhas oportunidades de promoção. Acabo tendo cada vez mais conexões infelizes. Tânia não consegue deixar de lamentar sua situação. Como você sabe, o Reno é um inferno. É um cemitério, por assim dizer. Ela sorri fracamente, pensando em como não seria bom que toda a carne fresca caísse como moscas, e descreve o campo de batalha para eles em termos francos como um aviso. Seria melhor se tivessem recebido um pouco mais de treinamento que fosse realmente útil para a situação deles. Soldados que não entendem são peso morto. Pensando bem, foi exatamente por isso que alguém pensou em torná-los uma força de combate de verdade com esta missão de treinamento. Para resumir melhor, está a maravilhosa frente do Reno, onde o exército republicano dará festas de boas-vindas periódicas para quaisquer corpos inúteis que mereçam ser eliminados. E você pode ser promovido 2 patentes em um piscar de olhos. Ainda assim, a alta taxa de rotatividade nas linhas do Reno só pode ser lamentada. É um problema fundamental. Sou apenas um major, mas todos os oficiais superiores aqui, quando cheguei, estavam ocupados obtendo suas promoções duplas póstumas ou, se tivessem sorte, sendo transferidos ou enviados para a retaguarda. Antes que eu percebesse como major, eu estava mais perto do topo da estrutura de comando do que da base. A competição é tão acirrada no mercado de trabalho das linhas do Reno que você vai ficar pálido. O que Darwin diria se visse isso? Será este o avanço definitivo da teoria da evolução? Ou será um lugar desolado onde a teoria da evolução fracassa? É definitivamente uma pergunta fascinante. Então, qualquer um que queira ser um herói deveria brincar com alguns atiradores. Qualquer tempo que você gasta conversando com idiotas que não escutam é em vão, e deixá-los por perto usando suprimentos é um desperdício. A melhor coisa que eles podem fazer é obrigar um atirador inimigo a gastar uma bala. Se eu conseguir me livrar dos idiotas e cansar os atiradores inimigos ao mesmo tempo, não é um mau negócio. O resto de vocês, façam o possível para não atrapalhar. Bem, se eles seguirem as instruções, eles devem pelo menos ser capazes de agir como repelentes de balas. Certo, senhores, provavelmente ficaremos juntos apenas por um curto período, mas vamos nos dar bem. Acho que é isso. Agora é hora de trabalhar o quanto me pagam. Passam ótimas. Passam a quintessência da civilização. Com uma pá, você pode cavar um buraco fundo o suficiente para se esconder. Ou, se reunir um grupo de pessoas, pode cavar uma boa trincheira. Se mudar um pouco seu ponto de vista, você pode até cavar um túnel. Você pode destruir uma trincheira inimiga robusta com táticas de mineração, que não são usadas com frequência. Uma pá é uma boa amiga para todo e qualquer tipo de soldado. E uma pá é o melhor equipamento para um combate corpo a corpo em uma trincheira. Mais compridas que uma baioneta, mais simples de manusear que um rifle, mais resistentes que qualquer outra ferramenta. Além disso, são extremamente baratas de fabricar, perfeitas para produção em massa. Além disso, não preciso me preocupar muito em danificar minha mente. É isso, o equipamento ideal. Este é o ponto que a humanidade deveria alcançar. A civilização desenvolveu a pá como seu instrumento. Acima de tudo, não depende de magia, por isso é ideal para mortes furtivas. Com uma pá, é possível educar os idiotas que dependem de escaneamento mágico, Clang. Podemos dizer que é um item indispensável para ataques noturnos. Claro, é uma excelente ferramenta de uso geral a qualquer hora do dia. A pá é realmente um instrumento nascido da civilização, murmura Tânia, liderando uma unidade para desejar boa noite ao inimigo com suas pás. Nesta excursão noturna, eles se sujam de lama enquanto rastejam de barriga para baixo. Seu objetivo é claro, faz parte da educação de novos recrutas que ela realizou. Tânia não tem problema em forçá-los a se esgueirar por esse atoleiro se conseguir convencê-los de que os únicos que podem se vestir bem no Reno são idiotas ou cadáveres de herói, enviados para a retaguarda. Ela não quer, mas quando se trata de uma ordem não tem escolha. E então rasteja relutantemente à frente do grupo, mordendo o lábio. Se fosse possível, ela gostaria de voltar imediatamente, mas está avançando por terra de ninguém. Como os atiradores abriram mão do dia de folga e estão concorrendo ao prêmio de presença perfeita, ela e sua tropa, vestidos com a camuflagem cinza do código de vestimenta das trincheiras, arrastam-se centímetro a centímetro em direção ao acampamento inimigo. Avançar furtivamente, nervoso como um rato com um pesado capacete de aço na cabeça, é o cúmulo da humilhação. Que tortura, não podermos fazer nada além de nos esgueirar assim, cobertos de lama. Este lugar é completamente insalubre. O fedor pútrido dos cadáveres não recuperados de ambos os lados entorpeceu completamente meu nariz. Ag, que repugnante. Embora as condições sejam severas o suficiente para que eu me lamente, trabalho é trabalho. Amaldiçoo a inutilidade deste trabalho 3D sujo, perigoso e degradante, do fundo do meu coração. Porque os superiores sempre pedem o impossível. Para descobrir como tudo isso começou, temos que voltar algumas horas ao início.
Se você vê isso como uma comédia ou uma tragédia, dependerá do seu ponto de vista. O incidente, no entanto, se torna um impulso para melhorias significativas na cadeia de comando e nos canais de comunicação do Exército Imperial. Gostaria de ouvir sua opinião sobre como melhorar as capacidades de combate em campo. O funcionário de operações designado ao comando, que viera visitar Tânia naquele dia, entregou-lhe um aviso circulante. Nele constavam as taxas de perdas de novos soldados alocados nas linhas do Reno como substitutos, separados por braço de serviço. O que lhe chamou a atenção ao folhear a página foi o quão altos eram os números. Pode-se dizer que os novos soldados do Império estavam literalmente caindo como moscas. Como oficial da linha de frente, ela colocou o aviso na mesa e sentou-se com um suspiro. Essas são as taxas que você pagará se tiver que mobilizar novos recrutas sem treinamento ou experiência suficientes. Se me permite ser franco, isso certamente se deve à falta de treinamento e à educação acelerada. Acho que em vez de aprender a marchar em formação, eles precisam ser treinados para se deitar em uma trincheira. Além disso, talvez também devessem ser batizados nas partes mais difíceis da guerra de trincheiras, em condições que minimizem as baixas. Eles certamente têm um longo caminho a percorrer para serem úteis, mas também não podemos colocá-los em pé diante das metralhadoras. Ao ver o importante coronel suspirar, levar o café aos lábios e fazer uma careta, o rosto de Tânia se enrijeceu. Na linha mais à frente não há como oferecer hospitalidade adequada. Ela dera ordens estritas ao tenente Cerebriacol para preparar a melhor xícara de café possível, mas provavelmente não havia combustível suficiente para ferver o giz. O coronel havia bebido um pouco, então ela também bebeu, mas o gosto estava terrivelmente estragado. Você não gosta, senhor? Dito isso, ela lhe mostrou como era estar na linha de frente, insinuando que era apenas o gosto que tinha lá. Não quero te chatear sobre as condições no fronte, mas isso é horrível. Me lembra a sala de jantar do gabinete central do Estado-Maior, mas eles devem ter mais sorte com água lá. Esta é a linha de fogo, murmurou Tânia, olhando tristemente para o seu café amassado, exalando um pouco de desamparo. Até o sabor daqueles itens de luxo não era o mesmo na frente de batalha. Eles estavam em outro mundo, distantes da vida cotidiana dos civis. Não seria uma tarefa fácil recrutar novos recrutas com apenas treinamento acelerado e aclimatá-los. Você está dizendo que deveríamos dar a eles um gostinho dessa experiência na retaguarda? Se possível, eles deveriam ser informados sobre as realidades das trincheiras para destruir suas ilusões sobre a guerra. Os idiotas que querem ser heróis acabam matando não só a si mesmos, mas também seus companheiros soldados. Os novatos que tentam realizar atos heróicos nas trincheiras são realmente idiotas. Se um deles sucumbe à descarga de adrenalina e faz algo imprudente ou faz uma investida inútil, pelo menos o dano pode ser minimizado para afetá-lo apenas. Mas muitas vezes eles têm a coragem de envolver outros. Além disso, embora não seja possível culpá-los por um fenômeno fisiológico, também estou realmente cansado deles poluírem as trincheiras com todos os tipos de incontinência e criarem focos para todos os tipos de doenças infecciosas. É por isso que, com esses jovens, eu só... Tânia gemeu, enterrando a cabeça nas mãos. O que foi isso, senhor? Ah, eu só achei estranho, considerando quão jovem você é, Major. Aqueles com carreiras militares infantis são inúteis. Claro, tenho certeza de que a história é diferente se conseguirem sobreviver 2 meses no Reno. Ah, não, esquece que eu disse alguma coisa. Vamos voltar ao assunto em questão. Eu não entendia bem porque o coronel estava medindo as palavras. Os caprichos dos superiores nem sempre fazem sentido. Tânia educadamente obedeceu e mudou para o assunto principal sem perguntar mais nada. A idade de Tânia pode ser estranha de uma perspectiva objetiva, mas subjetivamente ela só conseguia pensar em anos de serviço. Semelhante à maneira como alguém diria há quanto tempo trabalha em uma empresa. Sim, senhor. No momento não podemos esperar batalhas móveis em larga escala. Tudo o que podemos fazer é deixá-los se esconder nas trincheiras e talvez disparar seus canhões. De qualquer forma, a ideia de Tânia sobre as taxas de perdas, de que elas melhorariam um pouco assim que os soldados se aclimatizassem, era extremamente realista, ou seja, é assim que funciona em uma guerra total, onde se compete para literalmente esgotar os recursos humanos. Mesmo que fizesse sentido se preocupar com perdas elevadas, ela acha que eles estão excessivamente preocupados com o efeito que tais perdas podem ter nas linhas de frente. Para Tânia, é possível ignorar perdas que não sejam grandes o suficiente para afetar a capacidade da organização de continuar lutando. Em outras palavras, se eles estivessem caindo tão rápido quanto em nada de novo no fronte, as coisas seriam bem parecidas com o título do filme, tudo tranquilo. Mesmo que as divisões atacassem à noite, como na guerra russo-japonesa, seria fácil repeli-las com metralhadoras e apoio de magos. Bem, teríamos que ser práticos e esperar baixas dentro de uma faixa aceitável, já que os novatos ainda estariam aprendendo o básico. Afinal, não era eu quem iria morrer. Não que eu quisesse que eles morressem se pudéssemos evitar. De fato, é difícil imaginar uma batalha móvel em larga escala acontecendo. Você provavelmente está certo de que deveríamos concentrar nossa instrução em outras áreas, mas, no final das contas, o coronel não disse nada que negasse o que Tânia havia dito. O que transpareceu em sua resposta angustiada foram as emoções que ele não conseguia afastar. O sentimento de injustiça e ódio por essa forma de lutar que envolvia enviar tantos jovens para morrer. Também não podemos ignorar os danos causados nesses combates menores. O problema é que mesmo que as perdas sejam pequenas, elas se acumulam. O pior de tudo é que o moral começará a cair. Mas se o engajamento for pequeno, não deve resultar em muitas perdas. Espere 1 minuto. Tânia parecia ser a única presente que achava que aquelas perdas estavam dentro do limite permitido. Comparadas à taxa de baixas na Primeira Guerra Mundial, aquelas pequenas brigas eram adoráveis. Mas uma pessoa normal normalmente não usaria as mortes na Primeira Guerra Mundial como parâmetro, mesmo que soubesse disso e se não soubesse.
sem dúvida tremeria diante dos números inconcebíveis. No máximo, um ataque de assédio mataria apenas aqueles que morreriam de qualquer maneira, então isso não parece ser um grande problema. Um ataque sério seria arriscado demais, então o máximo que o inimigo poderia fazer seria recrutar uma companhia de infantaria para um ataque surpresa. O limite para magos seria um ataque de assédio do tamanho de um batalhão. Se isso fosse tudo, as baixas que o lado imperial poderia esperar não seriam excessivamente altas. Falando em extremos, é claro. Com esse pensamento, Tânia terminou seu café horrível e pegou uma bala de menta para limpar o paladar. A grande diferença de experiência entre veteranos e novatos só pode ser explicada pela quantidade de combate real que eles já enfrentaram. A taxa de perdas da minha unidade foi de longe a mais baixa, mas os substitutos de outras unidades estavam começando a se ferir, ainda que gradualmente. Os soldados que tiveram seu primeiro contato com o combate na tranquila Guerra Dácia tiveram sorte. Se a sua primeira vez for tão difícil, deve levar um bom tempo para se acostumar. Major von de Gurechaff, o senhor não acha que com suas instruções e orientações a taxa de perdas poderia ser reduzida? Se você me ordenar, farei o máximo, mas, no fim das contas, nossa única opção para esses combatentes iniciantes é ensiná-los passo a passo. Num campo de batalha com atiradores de elite, apontar para um idiota que levou um tiro é muito mais persuasivo do que dizer, não coloque a cabeça para fora. Enquanto as trincheiras diminuem a eficácia dos canhões de campanha, o fogo concentrado da artilharia pesada de grosso calibre reduz até mesmo o concreto armado a escombros. Então não se escondam todos no mesmo lugar. Eles entenderão muito bem se você os fizer recuperar os corpos dos pobres operadores de rádio que sufocaram ao serem enterrados vivos em uma casamata. Tomemos como exemplo a escrita do alfabeto. Se você não aprender o alfabeto passo a passo e realmente ensinar como escrevê-lo, não adianta. Quando isso lhe ocorreu, Tânia percebeu que seu batalhão ainda não havia vivenciado algumas coisas no Reno. O obstáculo das trincheiras certamente mudou a forma como as batalhas noturnas eram travadas. Mudou também a forma como o serviço de guarda era realizado, e as tropas de substituição definitivamente não estavam acostumadas a isso. Novatos e veteranos tiveram que lidar com avisos dados a qualquer momento, e talvez isso fosse agravado pelo fato de os magos não terem muitas oportunidades de estar nas trincheiras durante o dia. Dito isso, parece ser como você diz. Pelo que vi, concordo que deveríamos conseguir melhorar um pouco mais, disse Tânia, refletindo. Em outras palavras, ela precisava educar os novos recrutas, partindo do princípio de que eles não estavam familiarizados com as trincheiras. A mudança no ambiente e nas instalações exige reciclagem. Sim, é isso mesmo. O combate deles em ambientes onde não podem recorrer à magia é particularmente insuportável de assistir. Tânia assentiu em resposta à observação do coronel. Os magos eram treinados sob a premissa de que usariam tanto películas protetoras quanto projéteis defensivos, então eram péssimos em combate furtivo. A visão vergonhosa de novatos se protegendo inconscientemente e depois se tornando alvos do inimigo a irritava. É verdade que, embora eles tenham ordens estritas de não usar magia nas trincheiras, há muitos exemplos de pessoas vazando sinais sem perceber e sendo pegas pelo inimigo. Dito isso, a ficha caiu. Assim, também houve um incidente em que uma unidade inteira foi destruída porque um idiota revelou sua posição enquanto se preparavam. Houve um inquérito, mas alguém tentou reavaliar o treinamento de substituição como resultado? É realmente um problema quando o erro de uma pessoa multiplica o dano. Tendo chegado a essa conclusão precipitadamente, com uma lógica incompreensível para os outros, ela se comoveu, pensando que era bom que os superiores se importassem em melhorar a situação. Você está preocupado até mesmo com as batalhas de pequena escala com recrutas tão mal treinados? Certo, a lei de Ainge. Sempre existe o risco de que pequenos erros levem a uma grande perda. E a lei de Murphy nos ensina sobre os perigos de ignorar a possibilidade de fracasso. Humanos são idiotas. Se existe uma maneira de fracassar, alguém descobrirá como em algum momento. Nesse caso, Tânia, chocada com o próprio orgulho, sentiu o coração parar. Os superiores devem estar apreensivos com os novos recrutas instáveis, não por algum motivo infundado, mas porque descobriram algum risco que os oficiais do front vêm ignorando descuidadamente. Que perspicaz! Preciso reconhecer isso, da perspectiva do RH. Não há garantia de que esses problemas não se agravarão se as coisas se transformarem em uma batalha gigantesca. Então, se houver pequenas maneiras de melhorar, temos que trabalhar nelas. É exatamente esse o problema. Apesar dos combates em larga escala, essas escaramuças menores, mesmo que a suposição atual seja de que uma batalha em larga escala não ocorrerá, o funcionário de operações enfatizou que mesmo as perdas humanas atuais não poderiam ser ignoradas e sentiu, como uma pessoa decente faria que esse nível de dano, essa produção em massa de cadáveres, estava errado de alguma forma. Enquanto isso, Tânia concordava com razão com tudo que o coronel dizia, mas ainda assim, não se importava com as perdas em si. Em vez disso, ela achava que o maior problema era que muitas de suas unidades eram inferiores por serem formadas principalmente por substitutos. Certamente, mesmo que a chance de uma luta em larga escala fosse insignificante, eles estavam deixando aberta a possibilidade de fracasso e acumulando pequenos erros. Na verdade, depois de ter isso apontado para ela, sua maior preocupação eram os casos muito reais, ainda que esporádicos, em que o erro de uma pessoa havia causado danos catastróficos, danos excessivos. Ela temia que novatos que não conseguiam funcionar sem recorrer à magia pudessem ser um componente importante do fracasso em uma missão de alto risco.
Você estava em uma operação em ordem onde não podia confiar em magia, certo? Imagino que você entenda a essência da coisa. Como o senhor disse, tenho vergonha de dizer que não pensei nisso, mas vou levar isso em consideração quando estiver ensinando. A ideia de solicitar medidas de prevenção de erros indica, de certa forma, o funcionamento saudável da organização. Na vida civil, os problemas geralmente podem ser resolvidos demitindo a pessoa que cometeu o erro. No exército, porém, o erro de uma pessoa pode significar a morte de todos. Um por todos, todos por um. É um ditado verdadeiramente sábio. Se uma pessoa falha, todos morrem, e se todos os outros erram, a luta feroz de uma pessoa não será suficiente para vencer no final. Sobre isso, reconheço que a instrução está acontecendo, mas está longe de ser suficiente. O problema, na verdade, é a falta de experiência real em combate. O coronel estava entusiasmado, pensando que a havia feito entender sua opinião. Assim, ele e Tânia entraram em um estranho mal-entendido sem perceber a incongruência de suas opiniões, pois viam apenas o acordo de que algo precisava ser feito. Sim, o que é, senhor? Você pode dar a eles alguma experiência? O que eles precisavam, mais do que experiência protegida em uma grande operação, era repetição e revisão completas em batalhas de pequena escala. Era nisso que Tânia acreditava então, embora não quisesse, decidiu embarcar em um ataque sem magia. Sim, a experiência de combate deve ser adquirida em conjunto com uma unidade bem treinada e com taxas de perdas extraordinariamente baixas. A experiência supera a escolaridade. Senhor, experiência sim. Não havia sentido em treinar cadáveres. Não havia como prever em terra quando surgiria a oportunidade de realizar uma batalha móvel em larga escala, um avanço ou uma operação complexa como um ataque de infiltração. Enquanto isso fosse possível, as tropas deveriam ser mantidas treinadas para que pudessem responder às ordens a qualquer momento. Tânia se arrependeu de sua negligência descuidada. Eu não queria perdas na minha unidade e imaginei que se eu colocasse os novatos no pasto, o campo de batalha os transformaria em mestres soldados. Mas essa era a maneira errada de fazer isso. Sim, se houver uma chance de treiná-los nas trincheiras por um tempo, eu gostaria que eles lutassem com suas tropas. Era verdade que enviar seu batalhão para as trincheiras com os novos recrutas como uma unidade de instrutores reforçaria a frente. O Império certamente extrai o máximo possível de seu povo. A chocante verdade começava a se manifestar para Tânia. Na normalidade da guerra, ela havia caído na irracionalidade e na preguiça. É por isso que a guerra é ruim, pensou ela. A guerra entorpece a humanidade e a razão e nos enlouquece com fantasias pervertidas. Quando esse pensamento lhe passou pela cabeça, ela quase resistiu, dizendo: Você está me dizendo para deixar a retaguarda e me jogar nas trincheiras? E não só isso, mas também levar um bando de oportunistas comigo e treiná-los? Ela ficou apavorada ao ver o quão contaminados estavam seus próprios pensamentos. Mesmo sabendo que ser precipitado e míope tem mais probabilidade de causar um fracasso, depois que experimentei isso, tive uma boa ideia de como é fácil cair nessa armadilha. Entendido. Farei o meu melhor para instruir a unidade. Ótimo. Prepararei as ordens por escrito imediatamente. Desculpe a pressão, mas contamos com você. Sim, senhor. Pode deixar. Terei resultados para mostrar em breve. E então, nenhum deles percebeu que havia uma contradição definitiva em seus pontos de vista, e Tânia seguiu em frente executando suas ordens. Aproveitando o tempo para saborear o jantar, ela pede aos comandantes de companhia sob seu comando que se preparem para uma batalha noturna e conferem com o líder dos recrutas. Ela também aponta para seu Batman que as batatas estão inexcusavelmente velhas. Quando ele responde que a unidade de suprimentos está trazendo alimentos enlatados como prioridade máxima, ela é forçada a recuar relutantemente, porque sente que seus superiores estão focados na manutenção e eficiência da rede logística. O trem leve está lidando com o máximo de tráfego possível, então provavelmente estão priorizando alimentos enlatados, já que estes se conservam por muito tempo e podem ser transportados de acordo com um plano predefinido. Em outras palavras, não devo esperar vegetais crus, carne ou peixe fresco tão cedo. As calorias, pelo menos, devem estar de acordo com os regulamentos. Mesmo assim, quando ela se depara com essa perspectiva, precisa aceitar a realidade de que sua mesa, já simples, se tornará ainda mais monótona. Bem, acho que os únicos que podem esperar refeições decentes na guerra são a marinha, ou talvez apenas os esquadrões de submarinos. Ouvi dizer que são bem tratados. Claro, todo o resto da situação deles é o pior. Basicamente, eles estão começando a priorizar a facilidade de transporte, e isso faz sentido para ela. Ela certamente não tem como argumentar contra isso, então, sem mais nada para fazer, ela depõe a espada sobre a questão da comida e continua sua reunião. É por isso que a cooperação estreita e a manutenção da liderança serão essenciais na próxima operação. Afinal, a disciplina em uma batalha noturna normal de um batalhão de magos seria gerida por meio de magia. Mas se eles lançassem fórmulas de interferência no meio de uma terra de ninguém, seriam detectados. Nenhum rádio individual seria distribuído. Travar uma batalha noturna nessas condições com novos recrutas é incrivelmente imprudente. A operação Garra de Águia com destino ao Irã provavelmente tinha mais chances de sucesso. Então, deveríamos nos dividir em pelotões autônomos para o ataque? Dizem que apenas um pelotão de magos imperiais tem poder de fogo equivalente ao de uma companhia de infantaria regular. Bem, na prática, uma companhia de infantaria e um pelotão de magos provavelmente podem causar a mesma quantidade de dano. Além disso, é uma batalha noturna. Se os atingirmos com tanto poder de fogo sob o véu da escuridão, provavelmente podemos esperar uma confusão generalizada. Mas para continuar lutando, teremos que recorrer à magia. Isso significa que no segundo em que lançarmos fórmulas de interferência, é possível que o inimigo recue e toda a área seja bombardeada indiscriminadamente.
Bem, ou poderíamos simplesmente testar o fogo das metralhadoras. Então, deveríamos nos infiltrar como companhias? É realista, mas em uma escala de dificuldade totalmente nova. Não é uma má ideia fazer com que cada grupo execute uma finta e depois ataque de 4 locais totalmente diferentes. Mas enviar as 4 companhias significaria que mesmo como um batalhão reforçado, não teríamos nenhum efetivo na reserva. Quero ficar na retaguarda sob o pretexto de comandar as reservas, então não posso aceitar esse plano. Levarei a primeira companhia mais bem treinada. Ter todas as outras companhias realizando o ataque seria o melhor para mim, mas meus subordinados defendem um plano em que a primeira companhia seja a principal força de ataque. Eles querem ir sem reservas e fazer com que os outros finjam. O objetivo da nossa batalha noturna é sequestrar soldados inimigos, o que é relativamente menos difícil. Basicamente, convidaremos sentinelas inimigas de uma trincheira de alerta para serem amigos e conversarem com a inteligência. Em outras palavras, todos vocês devem evitar o máximo possível o envolvimento. Sim, comandante. Sinceramente, será impossível lutar com esses recrutas por perto. Suponho que seja importante evitar o combate. Minhas ordens são simples. Dê-lhes experiência em batalha noturna. Ponto final. Se você conhece o inimigo e se conhece, não precisa temer o resultado de 100 batalhas, ou se esforçar para se entender de maneira avançada e civilizada. Para isso, uma pequena caminhada noturna para convidar soldados inimigos não é tão ruim. Não, não é ruim. Bem, também não é bom. Acho que as coisas não podem ser declaradas simplesmente boas ou ruins. Estou preocupado com a velocidade. Mais do que tudo, isso exigirá uma retirada rápida. Sem pensar, já expressei minha preocupação. Bem, como responsável, preciso considerar e me preparar para todas as eventualidades. Não posso dizer, ops, não pensei nisso. Se eu disser que é possível e falhar, vão me ridicularizar. Se eu disser que é impossível, vão me repreender por ser inepto. Sinto-me compelido a levantar preocupações. Precisamos pensar seriamente sobre isso. Qualquer soldado inimigo que resistir não será morto, mas sim nocauteado. Bem, isso é fácil para um mago fazer. Adquirimos muita experiência prática sobre como não deixar pessoas nem mortas nem vivas na academia militar e no treinamento básico. Os veneráveis Daigonjin e Zushos são surpreendentemente úteis. Estamos enfrentando soldados em vez de fazendeiros, mas em termos de teoria de governança, o resultado é o mesmo. Bem, não, na verdade me sinto muito mais confortável fazendo isso com civis. Também poderíamos bater levemente neles com a parte plana de uma pá. Se você balançar a pá para os lados, ela corta, mas se você bater com a parte plana, é um a menos. Eles são realmente práticos, tanto que eu quase gostaria que todos os recrutas participassem armados apenas com pás. Mas o que fazemos depois de capturar nossos convidados? Se a trincheira de alerta emitir um alerta, nossas únicas opções serão lutar ou fugir. Enquanto nosso objetivo for capturar prisioneiros, lutar é inútil. Quando tudo que você tem é a força de um grupo em reconhecimento de força. Lidar com a unidade de contra-ataque em uma luta de trincheira é uma batalha de desgaste completamente inútil. E se perdêssemos a chance de recuar, morreríamos literalmente em vão. É por isso que depois de atingirmos nosso objetivo, não há motivo para ficar por perto. Quando seu trabalho termina, não há nada melhor do que ir direto para casa. É por isso que podemos priorizar a velocidade sem nos preocuparmos com os sinais de mana que estivemos escondendo até então e sair literalmente voando de lá com fórmulas de voo. Não há maneira melhor de liberar seu sinal de mana e fugir das linhas de batalha do que com uma fórmula de voo. Viva as fórmulas de voo! Teremos que correr para salvar nossas vidas por alguns minutos, mas se não conseguirmos escapar, seremos atingidos por uma saraivada de tiros de SOS. Bem, outra maneira de ver isso é que, enquanto o que quer que nos atinja for um golpe limpo, não teremos que sofrer. Dito isto, todo mundo quer aproveitar a vida. Mesmo pessoas suicidas não nascem em um estado tão apaixonado de desespero pela própria existência a ponto de quererem se matar. Se forem capazes de acreditar no futuro, todos os humanos têm um maravilhoso potencial de construir um amanhã brilhante e pacífico. Os humanos são insubstituíveis. Somos todos únicos. Pelo menos, não sei quanto aos outros, mas não tenho substituto. É por isso que quero sobreviver, custe o que custar. Não, eu vou sobreviver. Para isso, até louvarei o diabo como Deus por aqueles poucos minutos para ir a todo vapor. Estou dizendo que ficaremos de olho uns nos outros enquanto nos retiramos, mas definitivamente não vou parar. Ficar para trás significa ser feito prisioneiro se tiver sorte, ou morrer em batalha se não tiver. Bem, parece que você está nervoso, o que é apropriado. Aparentemente, todos os meus subordinados têm parafusos soltos. Mencionei uma preocupação, então por que estão falando em nervosismo apropriado? Foi um erro reunir um bando de viciados em guerra quando formei minha unidade? Quero me afastar um pouco. Procuro alguém com uma opinião diferente normal. Quando examino minhas tropas, vejo a Tenente Cerebriacol levantando a mão. Major, os últimos minutos são a parte perigosa, embora tenhamos que dar apoio aos novos recrutas no caminho também. Este é um ponto de vista muito mais sensato. Não teremos problemas com a abordagem, a menos que alguém faça um barulho ou algum idiota emita um sinal de mana. Tenente, você e eu já vimos novatos errando no reno o suficiente para deixá-lo doente. Você consegue lidar com eles, certo? Se for preciso. Mas, Major, farei o meu melhor para protegê-los, então isso não será necessário. Bem, vamos rever as opiniões que apresentamos. Vamos reunir as conclusões mais sensatas que temos. Fazer tudo o que pudermos para evitar o combate. A paz é o melhor, claro. Não há razão para se opor a isso.
2. Envie a unidade mais forte. Isso é irritante, mas em termos de senso militar, não posso discordar. Aceito por sua prudência. 3. Se não formos descobertos, a abordagem é possível. Recuar será perigoso. Estes são os pontos que coletamos. É provavelmente o plano mais seguro. Ou seja, se organizarmos um avanço constante e uma retirada rápida, acho que não teremos problemas. E se as tropas fizerem alguma besteira, terão oficiais e suboficiais com bastante experiência no Reno para apoiá-los. O tenente Cerebriacol e os outros que subiram na hierarquia provavelmente farão um bom trabalho nisso. Ótimo. Vou notificá-los do plano. Agora, qual dos novos magos eu levarei no nosso primeiro piquenique? O jantar foi batata. E um pouco de carne fresca. Todo o resto era enlatado. Magos geralmente são bem tratados. E eu até sou oficial, mas é isso que eu ganho. Esta ainda é a base de retaguarda, então me disseram que está boa. Fico imaginando como está a situação na linha de frente. Ouvi dizer que o grande exército está pressionando as linhas inimigas, mas a logística provavelmente ainda está com dificuldades. Com essas coisas em mente, o segundo tenente Warren Grants, que finalmente havia sido comissionado, comeu sua comida rapidamente como os soldados fazem. A refeição era melhor do que as rações nos campos de exercícios de campo. Pelo menos saciou seu apetite, e sua língua não o rejeitou. Mas mesmo que a comida fosse melhor, ele já vinha se sentindo deprimido há alguns dias. Afinal, ele estava sendo enviado para o distrito com as lutas mais ferozes. Não, quando ele deixou a academia, ele até tremia de excitação por ser enviado para o Reno às vezes. Ele até pensava que acumularia feitos brilhantes e se tornaria um herói. Mas esse entusiasmo diminuiu à medida que o trem militar se aproximava do distrito do Reno, a caminho do fronte. O que ele viu foram crateras de granadas e coisas queimadas e cheias de bolhas. Tudo em seu campo de visão era cinza. Tudo, campos chamuscados. Quando o odor pungente começou a invadir seu nariz, seu ânimo estava desanimado. E o estrondo de um canhão grande, talvez um canhão ferroviário imperial, intensificou suas preocupações. Antes que ele percebesse, ele e os outros estavam olhando inquietos ao redor, notando que muitos de seus companheiros tinham os mesmos rostos ansiosos. Durante aquela viagem, uma das poucas maneiras de passar o tempo era compartilhar boatos. Pelo que ele ouvirá, os veteranos dormiam, jogavam cartas ou espalhavam boatos. Grants cochilava de vez em quando, conversando enquanto o trem balançava. Ele também ouviu alguns boatos que conhecia. Por exemplo, uma lenda na academia dizia que um aluno de segunda classe certa vez murmurou que a cadete de Gurechaf era mais aterrorizante do que o campo de batalha. Ela certamente é assustadora. Esses eram os pensamentos que lhe passavam pela cabeça ao se apresentar no comando do Reno. Quando ele chegou, soube que seria designado para uma unidade de instrutores, o que foi um alívio. De acordo com o comando, ele seria treinado novamente como substituto antes de receber sua designação. Então a primeira coisa a fazer era se acostumar com as linhas de frente. Talvez eu consiga. Ele já tinha pensado nisso há alguns dias. Senhores, bem-vindos à frente do Reno. Se o diabo existe, tem que ser nosso instrutor, o comandante do 203º Batalhão de Assalto de Magos Aéreos, o lendário Major von de Gurechaf. O jeito como ela sorria. O jeito como ela nos olhava como se fossemos vermes. O jeito como ela parecia sedenta por sangue. Eu acreditaria que ela tentou matar um calouro rebelde ou rachar o crânio dele. Se eu errar no campo de batalha, ela com certeza vai me matar. Era assim que eu me sentia ameaçado pelo instrutor que também tinha que ser meu orientador. Eu quero chorar. De todos os substitutos, eu era o único que havia passado pela academia. Em outras palavras, todos ou não sabiam do boato de que ela era um demônio disfarçado de garotinha, ou riam disso. Aqueles que achavam que conseguiriam lidar com a guerra se aquela garotinha conseguisse, estavam mais seguros. Só de pensar no que aqueles que a subestimaram poderiam fazer, meu estômago doeu. Nunca odiei tanto a expressão responsabilidade coletiva. Hoje à noite estou de folga. Preciso ir dormir cedo. Aconteceu exatamente quando pensei nisso. Fomos convocados. O 203º Batalhão de Magos Aéreos recebeu ordens de comparecer à sala de reuniões, agrupados por pelotão em 3 minutos. Depressa. Corra! Instiguei meu pelotão que estava terminando o jantar. Corri para a sala de reuniões, e mal consegui chegar em 2 minutos e 51 segundos. Nenhum outro pelotão havia chegado ainda. Bem, não, o 7º pelotão chegou. Eles estavam competindo conosco do 4º pelotão. Naquele segundo, os 3 minutos se passaram. E no segundo seguinte, os oficiais superiores abriram sorrisos largos e foram buscar os pelotões atrasados. Será que os outros se sentiram mal por estarem atrasados? De qualquer forma, nos reunimos rapidamente. E nosso sorridente comandante de batalhão anunciou um plano para um piquenique noturno. Não que envolvesse algo parecido com um piquenique. Infelizmente, senhores, acho que além do 4º e do 7º pelotões, vocês merecem penalidades. Este era o major que certa vez disse, durante um discurso na academia, que peso morto deveria ser morto. Fiquei com pena dos grupos que não conseguiram chegar em 3 minutos, pois imaginei que seriam jogados no inferno, mas isso não estava certo. Para lhe ensinar a importância da pressa, estou lhe enviando para as trincheiras. Como você parece não entender quando eu lhe digo, você vai vivenciar em primeira mão o que acontece com os preguiçosos. Eles seriam enterrados nas profundezas do inferno. Os magos chocados foram imediatamente designados para a trincheira de alerta. A trincheira de alerta na linha de frente do distrito com os piores combates. Eles seriam o que comumente se chama de canários, os primeiros a serem atacados na linha mais avançada. A taxa de mortalidade era naturalmente a mais alta. Era uma posição onde não se podia descansar nem por um instante.
Aliás, eles são chamados de canários, em homenagem aos pássaros engaiolados que são levados para as minas. A comparação é feita por causa da crítica de que a razão de ser de qualquer pessoa nesta publicação é parar de responder. Mas eu não deveria ter ficado aliviado. Agora, rapazes pontuais e gentis têm uma recompensa. Ela olhou para nós, um por um, como se fosse nos contar algo maravilhoso. Meus companheiros de pelotão ao meu lado pareciam esperar uma recompensa, mas eu não. Eu tive um péssimo pressentimento. Vocês têm uma pequena recreação para construir amizade. Faremos um piquenique, brindaremos e convidaremos alguns novos amigos para voltarem conosco. Acho que dá para chamar de festa. Assim que ela disse isso, alguém nos entregou um panfleto que dizia guia de excursão. Procedimento para piquenique? Primeiro, equipe granadas de mão e sua pá. Depois, prepare seu fuzil e orbe computacional. Vista camuflagem noturna para combate corpo a corpo. Aliás, se usar seu orbe computacional ou fuzil sem permissão, será baleado ou espancado até a morte. Soldados republicanos também são pessoas. Isso significa que você pode fazer amizade com eles? Então por que tivemos que derrubá-los com paz? Antigamente as pessoas faziam amizades falando com os punhos. Os povos civilizados do presente usam um instrumento nascido da civilização, a pá. Isso é loucura. Ninguém disse isso em voz alta, mas era a expressão no rosto de todos. Era uma missão noturna para sequestrar soldados inimigos, uma suposta missão de coleta de informações, mas extremamente perigosa. Se fossemos arrastar os inimigos conosco, era óbvio que teríamos que nos aproximar das trincheiras inimigas. Basicamente, tínhamos que nos esgueirar até a posição inimiga, onde metralhadoras, todos os tipos de artilharia pesada, armas de infantaria, atiradores de elite e toneladas de soldados estavam esperando, e sequestrar os inimigos para fora da trincheira de alerta, que era o local de maior alerta. Nós vamos morrer. Foi a partir daí que as coisas ficaram realmente intensas. Depois de usar suas pás para se misturar com vários amigos, vamos convidar alguns para nossa casa. Mas acho que todos os nossos amigos vão tentar nos impedir de ir embora de várias maneiras. A excursão dura até você se livrar deles e voltar para casa. A propósito, não estou muito preocupada com vocês pontuais, mas uma coisa. Ela sorriu. Oh, Deus, por favor, nos salve. Se forem muito lentos, vamos deixá-los para trás. Sim, quem quiser uma promoção dupla rápida pode ficar por aí. Não queremos atrapalhar o seu sucesso na vida. Ela disse a mesma coisa quando a conheci. Eu não sabia que era verdade, palavra por palavra. O segundo tenente mágico Warren Grants percebeu que estava tremendo. Meu instinto de sobrevivência gritava. Eu queria evitar a guerra, o combate, a matança. Eu estava hesitante. Mas um olhar da Major von de Gurechaf bastou para subjugar esse instinto. Ela era muito mais assustadora. Avançamos como cordeiros sendo pastoreados por um cão pastor. Ninguém soltou um gemido sequer. Avançamos sob a cobertura da noite, rastejando em silêncio. A comandante foi a primeira a atacar. Ouvimos o barulho de sua pá, seguido pelos grunhidos de várias pessoas. Também atingimos os soldados inimigos pegos de surpresa, como se nossas vidas dependessem disso. Quanto tempo se passou depois disso? Parecia que a experiência durava uma vida inteira, mas, na realidade, durava apenas algumas dezenas de segundos. Foi um breve momento. Durante esse breve período, todos os soldados inimigos na área especificada da trincheira de alerta ficaram incapacitados ou em um sono profundo do qual nunca mais acordariam. Eu ainda conseguia sentir o impacto da pá na minha mão, era diferente do recuo do tiro, como nos ensinavam na academia. Aquela sensação particular, a de esmagar algo, ainda estava gravada no meu corpo. Se eu tivesse ficado assim, imagino o que teria acontecido comigo. Está na hora. Companhia, carreguem os prisioneiros. Novatos, vocês são o suporte. Em 30 segundos, a proibição de magia será suspensa. Vamos voar para longe daqui. Sincronizem seus relógios 3, 2, 1, comecem. Mas as ordens dadas num sussurro calmo e sereno me trouxeram de volta à realidade. Combinadas com o meu treinamento, elas fizeram meu corpo se mover lentamente. Era para isso que eu havia sido treinado. Meu treinamento me salvou. Conforme as instruções, 30 segundos depois liguei meu orbe de computação a toda velocidade e decolei. Nós realmente corremos de volta para nossas próprias linhas defensivas. Levou apenas alguns minutos. Tudo o que precisávamos fazer era voar, simples. Mas era horrível. Meu coração disparava a cada disparo de artilharia. Doía até respirar. Fiquei tão aterrorizada que mal me sentia eu mesma. Quando subimos para evitar sermos baleados acidentalmente e definimos um curso seguro para a base traseira, todo o estresse deixou meu corpo de uma vez. E o cansaço tomou conta de mim. Como o Major pôde cantar um hino calmamente? Hoje, depois de completar seus exercícios matinais e tomar café da manhã, a Major von de Gurechaf pega sua caneta como se tivesse tomado uma decisão. Na base traseira a correspondência pode passar. Naturalmente, é possível enviar uma carta se necessário. É correio militar, então às vezes há atrasos, mas em geral, as coisas podem ser enviadas e recebidas como qualquer carta normal. Claro, alguém como ela, sem parentes, não tem cartas pessoais para escrever. Ela só escreve sobre assuntos oficiais ou não oficiais. O que ela está escrevendo desta vez é oficial. Dito isso, em um caso raro, ela pega seu papel timbrado hesitantemente, e sua caneta se move desajeitadamente sobre o papel. Ela já escreveu uma pilha desses documentos. Ela simplesmente aceita que são trabalho e os entrega. Mas hoje a ponta da caneta dela está pesada. Bem, seria mais estranho se uma pessoa pudesse escrevê-lo sem problemas. A querida família do suboficial Anuk, Katejani, eu sou a Major Mágica Tânia von de Gurechaf, sua oficial superior. Lamento informar que seu único e jovem Anuk, Katejani, está sendo dispensado por invalidez. Ele ficou repentinamente doente durante uma operação, e o cirurgião concluiu que seria difícil para ele suportar um longo serviço militar.
Sua recuperação provavelmente exigirá um longo período de recuperação em casa ou em um hospital militar. A divisão de pessoal concordou em prosseguir com este plano de tratamento. Por favor, fale com ele e garanta que ele tenha uma convalescença tranquila. E por favor, nos perdoe por devolver seu filho nessas condições. Ele é um mago extraordinário, nosso irmão de armas insubstituível, corajoso e confiável para todos. Estamos profundamente tristes por não ter mais Anluk, Katejanen em nossas fileiras. Embora isso possa ser um pequeno consolo, eu o recomendei para o distintivo de serviço de campo de primeira classe e para a medalha de deficiência, ambos aprovados. Espero que ele se recupere totalmente. Sinceramente. É XXX, comandante da unidade Major Mágica do Exército Imperial Tanya von de Gurechaf. Pensar que chegaria o dia em que eu perderia um homem para umas batatas podres. Aparentemente, a lendária observação de um piloto americano de Thunderbolt de que nem um veterano consegue vencer uma intoxicação alimentar não era brincadeira. Então aquelas batatas estavam mesmo podres. Tanya guarda a caneta, irritada com a piora da situação logística. Enviar uma carta à família quando algo acontece com o subordinado é responsabilidade do superior, e eu não sou contra escrever. Mas intoxicação alimentar por batata? Tanya terminou de escrever a carta, mas tem sentimentos complexos sobre o incidente e não consegue superar. Ele havia participado de um ataque noturno, e ao retornarmos, me surpreendeu ao vomitar e reclamar de uma terrível dor de estômago. Fiquei pasmo. Um veterano se contorcendo daquele jeito, eu tinha certeza de que ele devia ter sido atingido por uma arma NBC. Essas funcionam até em magos. Lancei às pressas uma fórmula médica, mas só aliviou a dor. Películas protetoras fornecem cobertura abrangente da NBC. E lembro que estávamos à beira do pânico, pois alguma nova arma que não estava naquela lista havia sido desenvolvida. Quando o cirurgião correu e o examinou, finalmente pudemos suspirar de alívio. Em outras palavras, foi apenas uma intoxicação alimentar súbita e aguda, e atingiu apenas o azarado Anluk, Katejanen. Ele era um bom mago, caramba. Nunca pensei que mandaria alguém embora da linha de frente desse jeito. Mas é realmente ótimo que o departamento de pessoal tenha tratado sua condição como uma deficiência. Dessa forma, ele recebe sua pensão e sua honra como soldado permanece intacta. E eu, como oficial, não terei a mancha em meu registro de subordinado desonroso. Quer dizer, só dá para rir de um policial que perde um homem para uma batata podre. Quem imaginaria que eu tinha um cara na minha unidade que seria abatido pelo próprio estômago? Não tem nem graça. Os bombardeios republicanos acontecem como sempre, abalando nossa posição como um relógio. Mas devo me sentir estranhamente reflexivo neste dia auspicioso porque enviei um homem para a retaguarda por uma razão difícil de verbalizar. Dito isso, o que aprendemos com esta lição foi prontamente aplicado. Assim, o café da manhã desta manhã foi bacon, biscoitos duros e café artificial. A sopa de legumes com as batatas culpadas foi descartada às pressas. Pessoalmente, me preocupo com a possibilidade de minha dieta ficar desequilibrada sem vegetais, mas não há nada que eu possa fazer a respeito. Pedi para alguém ir buscar suprimentos logo de manhã, então imagino que talvez tenhamos a chance de comer vegetais enlatados no almoço. E bem, mesmo estando em um campo de batalha, não podemos escapar da rotina, e estou um pouco cansado disso. Seria ótimo se pudéssemos fazer uma refeição que não faça parte da rotação. Além disso, nossas batalhas diárias nas trincheiras acontecem no mundo de nada de novo no fronte. Basicamente, repetimos o mesmo padrão dia após dia. A única novidade que me prende a atenção é se os recrutas em treinamento na linha de frente estão se saindo bem ou não. Bom, eu só os coloquei ontem. Tanya espera que depois de uma semana de batismo de guerra nas trincheiras, ela descubra se eles são utilizáveis ou não. Caso contrário, tudo o que ela precisa fazer é mandá-los de volta e solicitar sua requalificação. Então, embora lamente a visão limitada da guerra, ela se dedica a instruir suas tropas. Primeiro, como seu chefe disse, ela lhes deu o teste mais difícil. Apesar dos riscos, ela os levou relutantemente para uma batalha noturna, mas, para sua surpresa e alegria, eles perderam apenas 2. Embora ela tivesse avisado a todos que partiriam em 30 segundos, a dupla não conseguiu acompanhá-los e foi destruída por uma barragem de artilharia. Fato confirmado por um de seus subordinados. Só isso. Tirando isso, todos os novatos seguiram as instruções e ninguém enlouqueceu. Enquanto Tanya reflete sobre o infortúnio dos recrutas de serem explodidos juntos em sua cela para 2, ela se vê em um estado de espírito um tanto filosófico e começa a se perguntar sobre o papel da sorte na intoxicação alimentar. De qualquer forma, ela está fazendo o que precisa fazer. Mas na verdade, mesmo que ela esteja fazendo o que precisa fazer, às vezes ela recebe olhares duvidosos. Por exemplo, ela relatou: "Estou instruindo-os de acordo com suas ordens." E a resposta que ela recebeu foi: "Roger, boa sorte." Mas então, quando partiram para o ataque noturno e perderam apenas 2 homens, os superiores lhe disseram para ter mais cuidado na próxima vez. Ela começou a se perguntar se talvez eles quisessem que ela fizesse aquilo sem perdas. Mas este é um campo de batalha, argumentou ela, e partimos para uma operação de alto risco. Perder 2 novatos nessas circunstâncias não é ruim. Mas quando se trata de sorte, parece que Tanya tem que admitir que precisa levar certas coisas em consideração. Ainda assim, ela acha lamentável que só porque eles não queriam nenhuma perda e sua unidade teve azar, a culpa foi colocada nela como comandante que estava presente. Sei que a história se repete em pequenas coisas, desde empresas privadas até o exército Yankee. Por exemplo, quando aquele tal de MacArthur ordenou ao seu subordinado Eisenhower que planejasse um desfile e depois insistiu que não se lembrava disso. Há uma série de incidentes terríveis como esse ao longo do tempo. Mesmo assim, a Tanya está se sentindo muito triste. Talvez eu comece a chorar. Quer dizer, eu sou uma menina, sabia?
Quando seus pensamentos se dispersam, ela de repente percebe que se sente estranha. Sua mente é inundada pelo horror da contaminação psicológica. Ela sai correndo em busca de algum tipo de ajuda como se sua vida dependesse disso. Um médico. Preciso consultar um médico. Imagem. 28 de abril, ano unificado de 1925, Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial. Reunião conjunta do Corpo de Serviço e Operações. Bem, é a hora marcada, então gostaria de começar a reunião conjunta entre o Corpo de Serviço e as operações em torno dos prós e contras do plano ofensivo do Reno. O oficial que presidia a reunião falou, mas ninguém o seguiu, e o silêncio reinou. Em contraste com o esplêndido exterior do edifício, as expressões dos homens de alto escalão na sala de reuniões eram severas. Alguns oficiais praticamente arrancavam os cabelos de preocupação incessante, sem saber o que fazer, e entre eles estava o Major-General von Zetor. A situação mudava a cada momento, e entender o que estava acontecendo era incrivelmente difícil. Além disso, o Império estava aprendendo com a crescente pilha de cadáveres, cortesia dos republicanos. O quão fundamentalmente impossível era um avanço frontal na guerra de trincheiras. Ou seja, o preço de um ataque frontal às trincheiras era muito alto. Por outro lado, uma ofensiva de grande porte colocaria muita pressão nas linhas de suprimentos. Eles tinham acabado de melhorar a linha de suprimentos do trem leve para frente, mas já havia pedidos de reforços de todos os postos, chegando dia após dia. O peso da oferta já havia ultrapassado as estimativas pré-guerra há muito tempo. A Aliança da Entente estava essencialmente entrando em colapso, e era necessário alocar alguma força militar na área por um curto período para garantir isso, o que também pesava muito na logística. Mesmo o grupo do exército local sozinho era suficiente para garantir uma superioridade esmagadora para o exército imperial no norte, mas o rigoroso inverno os havia impedido. Eles não estavam em condições de disponibilizar tropas para reforçar as principais linhas de combate no Reno. Essas linhas provavelmente ficariam congeladas até a próxima primavera. Em outras palavras, levaria algum tempo até que pudessem esperar qualquer alívio na carga das linhas de suprimentos do norte. Enquanto isso, a Marinha estava em processo de conquistar a superioridade no canal contra a República, mas a Marinha e o Exército discordavam se isso era bom ou não. As forças aéreas e mágicas estavam preparadas para apoiar qualquer um dos lados, se solicitado, mas as preocupações do Exército e da Marinha eram muito diferentes. Aparentemente, a Marinha mal podia esperar para atravessar o canal. Afinal, sua ambição era aniquilar a frota republicana em uma batalha de navios de guerra. Eles até propuseram realizar uma operação anfíbia posteriormente, como a Aliança da Entente, para aniquilar completamente o país. Na visão de Zetor, assumir o comando do mar para uma operação de desembarque parecia reduzir as baixas de forma muito mais eficaz do que avançar rompendo as trincheiras. A questão era a segurança da rota se fossem por mar. Se invadissem o canal entre a República e a comunidade, precisavam se preocupar com a reação da comunidade, superficialmente neutra. Será que ela ficaria quieta? Ele já havia discutido essas questões com o Major-General von Rudersdorf. Ambos foram forçados a concluir que se entrassem no canal, a comunidade provavelmente interferiria para manter o equilíbrio de poder. Se isso acontecesse, os temores que circulavam no escritório em previsões sobre o formato e a direção da guerra atual, e teoria da guerra total se concretizariam. Sim, uma guerra mundial. A expansão da guerra seria como uma reação em cadeia sem fim, e eles não seriam capazes de evitá-la. Se isso acontecesse, eles poderiam acabar com um cenário semelhante ao do Reno em todas as frentes. O exército republicano nas linhas do Reno era bastante difícil de derrotar. Se fosse apenas a República, porém, eles ainda teriam chances de vencer. Mas o que aconteceria se algumas unidades da comunidade aparecessem? Elas poderiam se encontrar na posição oposta à sua atual superioridade. Enquanto houvesse dúvida se a Marinha Imperial conseguiria deter a Marinha da Comunidade Britânica, se os remanescentes da Marinha Republicana se juntassem, seria tudo o que a frota imperial poderia fazer para se proteger. Claro, eles também não podiam ficar de braços cruzados por muito tempo. Se esperassem para agir, até o Império perderia o fôlego. Então, perderiam os efeitos estratégicos de terem derrotado Dácia e a Aliança da Entente. E eles não suportavam a ideia de serem derrotados pela comunidade britânica ou por alguma outra potência intrusa. O que podemos fazer sobre esse dilema? No entanto, estava ficando claro que se tolerassem a situação atual, qualquer coisa que afetasse as linhas de suprimento poderia significar um desastre. Essa era a situação irritante deles. Desde a fundação da nação, o Grande Reich obteve suas terras históricas, mas também foi atormentado por conflitos territoriais, então nunca faltaram faíscas para a próxima guerra. Daí a angústia. Ninguém com uma solução simples para um problema sofre. Para o bem ou para o mal, havia pessoas presentes que conheciam o plano. Zetor sabia. Sabia que tudo o que precisavam fazer era não perder. Zetor acreditava, em um grau surpreendente para um militar, que não havia necessidade de partir para o ataque. Simplificando, o status quo estava ótimo. E Rudersdorf também estava ciente disso. Sabia que não havia necessidade de realizar ataques sérios às trincheiras. Ao contrário de Zetor, porém, ele não conseguia aceitar a ideia de que aquela guerra de atrito fosse aceitável. Tinha a determinação lúcida de um soldado. Se conseguiam controlar as perdas e vencer, por que não fazer isso? Finalmente, ambos se decidiram e receberam permissão para falar. Acredito que deveríamos mudar a maneira como encaramos esse problema. Zetor não se considerava tímido, mas, dada a importância do que estava prestes a dizer, até ele estava nervoso. Havia apenas um leve tom de rigidez em sua voz, baixa demais para que qualquer um pudesse perceber, mas ele falou com a maior calma possível. Seu plano secreto para desembaraçar esses fios emaranhados de uma só vez seria sangrento. O nó górdio é apenas uma história. Uma espada afiada é afiada, não importa quem esteja cortando.
Com a nossa doutrina e valores atuais, provavelmente não conseguiremos. Precisamos de uma mudança de paradigma. Alcançar a vitória atacando o castelo inimigo e forçando-o a assinar uma capitulação era agora impossível. Seria difícil exigir uma rendição total fora de casos como o Império e a Dácia ou a Aliança da Entente, onde havia uma lacuna avassaladora na força nacional. Considerando a terrível guerra atual, parecia que o derramamento de sangue teria que continuar até que uma ou outra das potências não aguentasse mais. Não busque a vitória, evite a derrota. Se não fizermos isso, será muito difícil sermos os últimos a sobreviver. General von Zetor, quer dizer que se opõe à ofensiva? Perguntou-lhe um membro das operações perplexo. Era só até aí que pensavam. Não, isso provavelmente era senso comum. Para eles, a ofensiva era a forma de superar e atropelar o inimigo e pôr fim à guerra. Mas estavam errados. Não, eu apoio a ofensiva como tal, mas acho que deveríamos modificar seus objetivos operacionais. Mudar seus objetivos? Vá em frente, não pare. A pergunta podia significar ambas as coisas, e Zetor respondeu soltando uma bomba em termos simples. O objetivo da operação não deve ser romper o cerco, deve ser sangrar o inimigo. Em outras palavras, nosso plano ofensivo deve ser esgotar o máximo possível de soldados inimigos. Conclusão: esgote o inimigo. Realizamos uma sangria completa e destruímos a capacidade do inimigo de continuar lutando. Observação de de Guerechaf. Ele ainda se lembrava de cada palavra que o jovem soldado lhe dissera na biblioteca da escola de guerra. O choque de ouvi-la falar com tanta imparcialidade sobre um mundo tão horrível era difícil de esquecer. E agora que tudo estava acontecendo exatamente como ela havia dito, ele ficou ainda mais surpreso. O quanto aquela garota de Guerechaf previu. Prever o futuro de uma guerra é extremamente difícil. A única regra constante é que o bom senso pode mudar num instante e um novo princípio de guerra pode conquistar o campo de batalha. Não há muitos soldados que conseguem se adaptar a essas mudanças, então pensar que existe alguém que pode prevê-las é, em outras palavras, sangramos o inimigo até que ele desmorone. Esta é a única maneira de resolver isso. Alguém se mexeu inconscientemente, e o rangido da cadeira soou ainda mais alto no quarto silencioso. Estava completamente silencioso. Zetor estava, na verdade, se sentindo calmo diante disso. Não, falando a sério, ele simpatizava com de Guerechaf. Ele sentia agora que ela conseguirá falar com tanta calma na biblioteca porque compreendia. Ela sabia que o custo de romper a barreira seria muito alto. Mesmo que conseguissem, suas perdas seriam pesadas. E se a comunidade, preocupada com a deterioração da situação de guerra, decidisse intervir, eles seriam imediatamente repelidos. Esse seria o pior resultado possível para o Império. Se eles derramassem todo esse sangue por nada, mas por um empurrão na direção errada, a vontade de lutar dos soldados desmoronaria. Pelo menos eu não podia enviar homens naquelas condições de volta para tentar romper a barreira. Dar a ordem só levaria a mais desperdício. Então, por que não deixar o inimigo cometer esse erro? Vamos apenas esperar que a República se afogue em seu próprio sangue. Zetor acreditava que esta era a única opção viável para o exército imperial. Em outras palavras, a guerra não se trata, em última análise, de heróis ou da expressão de cavalheirismo, mas sim da eficiência com que você consegue matar seus inimigos. Em outras palavras, era inevitável que esse conflito se tornasse uma guerra total. Então vamos massacrar completamente os soldados e suprimentos inimigos. Peço que elaboremos um plano ofensivo com esses objetivos, e é tudo o que desejo dizer neste momento. Certamente, quase definitivamente, nosso futuro foi decidido. As expressões congeladas nos rostos de seus colegas e subordinados comprovavam isso. Você é louco, eles disseram. A operação que ele propôs era o oposto do que quase qualquer um poderia imaginar. Deixar partes de seu território indefesas e priorizar a eliminação do exército inimigo. E acabar com eles com uma porta giratória? Você faria com que o exército que existe para defender a pátria realizasse essa operação? Ninguém conseguia evitar pensar nessas coisas. Mas mais cedo ou mais tarde, os funcionários ali sentados entenderiam que não havia outro caminho. Ele não sabia quando, mas sabia que eles aceitariam o plano por seu mérito militar, em todos os sentidos, exceto emocionalmente. Concordo. Claramente, devemos nos concentrar em aniquilar o exército inimigo. Apesar da hesitação dos outros, Rudersdorf declarou claramente seu forte apoio à ideia de Zetor. Ele sabia que a posteridade os julgaria com severidade, mas decidiu-se e declarou sua posição com confiança. É um mundo louco, onde jovens promissores se enfrentam em batalhas até a morte para ver quem consegue derramar mais sangue. E provavelmente vamos gravar nossos nomes na história como os líderes. Se for esse o caso, vamos pelo menos melhorar um pouco a situação, pondo fim à guerra com nossas próprias mãos. Tenho uma ideia. Vamos avançar. Em outras palavras, acredito que o melhor plano é fugir para frente. E por isso ele fez uma proposta desprovida de racionalidade. Travar a guerra visando não o território, mas o exército. Ó Deus, por que você deixa essas coisas acontecerem? Depois de vomitar o conteúdo do estômago, incluindo tudo o que havia comido na noite anterior, o segundo tenente mágico Warren Grants lamentava-se aos céus em um canto de seu alojamento. Até mesmo a lembrança do que acabará de vivenciar o horrorizava. Bati na cabeça de um soldado republicano, cujo nome não sei, com a minha pá, e continuei a golpeá-lo como um louco. Então, ordens me trouxeram de volta à realidade e logo depois, fomos obrigados a ir embora. Coloquei mana no meu orbe de computação como se minha vida dependesse disso para que eu pudesse correr pelo céu com toda a minha força. Assim que decolei, várias metralhadoras começaram a atirar em mim. Formei freneticamente minha carapaça defensiva e película protetora. Não importava o que acontecesse, eu precisava fugir. Com isso em mente, esqueci completamente o apoio e corri. Foi então que aconteceu.
Fosse por algum truque do destino ou obra do diabo, vi a comandante do batalhão subindo a passos largos. Apesar do véu escuro da noite, ela cantava um hino com uma voz revigorante, a comandante do batalhão. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo, mas estava com medo de que ela estivesse escapando sozinha e me deixasse para trás, então tentei segui-la. Não quero ficar para trás, era o que eu pensava quando comecei a subir, mas naquele exato momento, o primeiro tenente surgiu do nada para agarrar meu braço e me puxar para baixo. Quando voltamos para a base, ele me repreendeu. Por que você abordaria a comandante enquanto ela está servindo de isca? Você é louco? Mas se ele não tivesse me salvado, eu teria virado carne moída como aqueles outros 2 caras que chegaram à frente de batalha ao mesmo tempo que eu. Na época, tudo o que eu pensava era em voltar, então minhas memórias antes de conseguir encontrar uma rota de voo segura são muito nebulosas. Olhando as cenas gravadas no meu orbe de computação, quero agradecer a Deus por ter conseguido, de alguma forma, voltar de uma chuva de fogo tão densa. Foram apenas alguns segundos. As reações da dupla do 7º pelotão foram retardadas por meros instantes, mas eles pagaram por isso com suas vidas. Um momento de descuido, mas significou tanto. No segundo em que cheguei à base de retaguarda, a sensação de ter batido na cabeça de alguém voltou às minhas mãos e me senti enjoado. Não era só eu. Todos os recrutas sentiam o mesmo. A culpa. Era como se de repente eu tivesse me tornado um criminoso imperdoável. E bem ao nosso lado e com as preocupações nos atormentando, os oficiais superiores começaram a interrogar friamente os prisioneiros. Diga a verdade. Se não disser, minha mão pode escorregar. Relaxe. Seguimos a lei da guerra. Se vocês fizerem o juramento de prisioneiro, terão seus direitos. Não se preocupe. Não somos torturadores. Somos humanos sensatos e decentes. Eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar que os humanos eram capazes disso. Este campo de batalha. Eu achava que entendia que todo tipo de coisas brutais e desumanas seriam feitas. Eu também sou um soldado. Pensei que enquanto estivesse no exército não hesitaria em cumprir meu dever. Palavra-chave, pensamento. Mas o que era isso? Era esse o dever do soldado? O que deveria ser feito para proteger a pátria? Meu dever? Eu não suportava aquela sensação. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse me perdendo para sempre. Eu não queria me lembrar da minha primeira vez matando alguém com minhas próprias mãos. As pessoas morrem muito facilmente no campo de batalha. Pessoas com quem você janta uma noite desaparecem no café da manhã. Em pouco tempo eu mato pessoas e meus amigos são mortos. A frente do Reno é realmente um verdadeiro inferno. A vontade de correr passou pela minha mente. Mas então, os batedores vieram nos avisar que o café da manhã estava pronto. Como estávamos na retaguarda, como oficial, eu tinha o direito de usar o refeitório dos oficiais provisórios. Em outras palavras, tenho que comer no refeitório dos oficiais. Enquanto eu enxaguava a boca e ajeitava meu uniforme, o espelho refletia meu rosto abatido. Em apenas um dia, eu havia me transformado em um monstro. Eu não conseguia acreditar que era eu. Agora eu via a guerra. Silenciosamente. Meus pensamentos interiores saíram da minha boca por conta própria. Apoiado na pia, consegui conter a náusea crescente e então olhei para o céu. Sério, como todo mundo pode agir normalmente neste mundo louco de guerra? No momento em que entrei no refeitório dos oficiais, o sentimento se intensificou. Estava lotado de oficiais do meu batalhão. Ouvi dizer que o comandante já tinha comido e estava trabalhando. E os oficiais estavam conversando sem pressa. Apesar do que acabará de acontecer, até ouvi risadas. Todos sorriam e conversavam relaxados. Algo na distância entre a insanidade que tomava conta do campo de batalha e aquela cena me enojou. Meu padrinho me atendeu, e minha comida chegou, mas como eu poderia ter apetite? Mesmo assim, eu ainda tinha o hábito que aprenderá na minha carreira militar de forçar comida goela abaixo se fosse preciso. Usei café para quebrar os biscoitos duros e me forcei a comê-los junto com um pouco de bacon. Não havia como registrar os sabores, mas imaginei que meu corpo precisava deles para se manter vivo, então os engoli. Humanos precisam comer, mesmo em momentos como este. É o mesmo que forçar comida goela abaixo quando eu estava exausto na academia. Foi o que eu disse a mim mesmo, mas demorou muito para terminar minha refeição. Então me vi indo para o pequeno auditório para a habitual sessão matinal de aula. Minha mentalidade era seguir ordens por força do hábito, por meio de repetições constantes. Mesmo em momentos como este, quando eu não tinha força de vontade, eu ainda era um soldado. Então percebi que queria cair na gargalhada. Espere um minuto. O que aconteceu? Posso rir. Foi uma descoberta surpreendente e revigorante. Acho que não esperava por isso, dada a minha situação. Aparentemente, o espírito humano é ridiculamente resiliente. Não posso me atrasar. Demorei muito para tomar café da manhã, embora os soldados, elogiados por sua vigilância incessante, supostamente façam isso rapidamente. Como resultado, não tive tempo a perder naquela manhã. Se eu ficasse ali perdida em pensamentos, não chegaria à palestra a tempo. Quando percebi que horas eram, corri para o corredor. O segundo tenente mágico Grants está chegando. Grants? Claro, entre. Mas quando cheguei lá, as mesas estavam vazias, exceto por alguns comandantes de companhia e oficiais importantes me lançando olhares confusos. Estou atrasado? A preocupação passou pela minha cabeça, mas quando olhei para o relógio na parede, eu tinha acabado de chegar 5 minutos adiantado. Todo mundo deveria estar lá naquele momento. Normalmente, eu nunca seria o único a vir correndo para cá. O que foi? Vocês deveriam estar de folga hoje. O tenente Weiss deve ter entendido porque eu estava confuso, e eu finalmente percebi depois que ele disse algo.
Senhor, por mais vergonhoso que pareça, pensei que tivéssemos aula hoje. Acho que o choque da noite passada foi tão grande que nada do que nos disseram foi registrado. Estremecendo, o tenente Weiss explicou que depois que voltamos, tínhamos recebido uma licença. Com a cabeça cheia de outras coisas, acordei cambaleando esta manhã, mas aparentemente eles pensaram que eu estava tomando café da manhã para aproveitá-lo. Em outras palavras, os oficiais superiores imaginaram que eu estava tomando um café da manhã relaxante no meu dia de folga, então não me verificaram. Eu deveria ter percebido antes. Desculpe. O quê? Você está bem. Mas já que está aqui, me diga o que achou do ataque, disse o tenente Weiss, apontando para um assento. Os outros policiais não pareceram se importar, então decidi me juntar a eles. Bem, era uma boa oportunidade. Afinal, a gente colhe o que planta. Sinceramente, eu estava em transe. Antes que eu percebesse, estava de volta à base. Eu não queria morrer, então estava completamente absorto em agir. Se me perguntarem o que eu realmente fiz, minhas memórias são nebulosas. Foi constrangedor, mas fui honesto com eles. Sim, é assim que acontece, eu acho. Bom, você conseguiu passar por isso. Sendo essa sua primeira experiência de combate, a próxima deve ser bem mais fácil. Mas os oficiais não pareciam realmente me culpar. Na academia eu teria levado uma bronca, mantenha a cabeça no lugar. Na linha de frente, eles são mais realistas. Reconheceram que eu havia sobrevivido. Eles foram realmente gentis comigo, como se ser atencioso fosse a norma. Todo mundo tem que passar por esse desafio. Bem, se você sobreviver ao treinamento do comandante, considere-se mais ou menos bem. O tenente Cerebracol ficou mais forte só de voar atrás dela. Bem, sim, isso é verdade. Alguém gostaria de negociar comigo? Ah, sou o segundo em comando, então não posso voar com ela. Não seria bom que os comandantes de companhia se juntassem, então, infelizmente, a realidade dos meus deveres me impede de negociar com você, tenente. É realmente uma pena. A tenente Cerebracol estufou as bochechas e fez beicinho como se estivesse realmente furiosa. O grupo de indivíduos que criava essa atmosfera pacífica eram os veteranos que estavam trabalhando arduamente no outro dia. De repente, senti que ia suspirar de alívio. Até um momento atrás, eu estava tão abalado, mas estava começando a me acalmar um pouco. Ninguém disse isso, mas tenho certeza de que todos ficaram chateados na primeira vez que atiraram e mataram alguém. Mas agora eles têm essas memórias e não ficam chateados com elas. Não pense muito, tenente. Concentre-se apenas em permanecer vivo. Alguém me deu um tapinha no ombro e me soltou. Era a prova de que os policiais mais experientes me aceitavam como um pouco mais durão do que um pintinho recém-nascido. No dia seguinte, para Tânia, tudo está indo muito bem. Para começar, quando ela acorda, o café da manhã e o café já estão preparados para ela. Não há bombardeios perturbadores nem inimigos vagando pelo espaço aéreo, então depois de comer em paz, suas primeiras tarefas administrativas do dia transcorrem sem problemas. Terrivelmente sem problemas. Um pedido que normalmente levaria semanas para ser atendido é aceito de uma só vez, e os suprimentos são entregues imediatamente. Quão assustador pode ser? Parcimônia é o trabalho do oficial de suprimentos, mas ele entrega as balas especiais para carregamento com fórmulas de interferência e os detonadores de fundição com um sorriso. Encontrar um cobrador de dívidas ou auditor sorridente seria mais real. Não, na verdade, são todos impensáveis. Esta é a primeira vez que tudo corre conforme o procedimento. Nunca imaginei que a entrega dos suprimentos e a inspeção da papelada pudessem ser feitas de forma tão amigável. Completamente surpresa, Tânia não tem escolha a não ser ficar alerta diante dessa eficiência inesperada. Afinal, as inspeções de suprimentos e documentação operam com base nas regras rígidas dos precedentes e não em agitações. Em outras palavras, você pode praticamente descrevê-las como um fenômeno natural. Se estiverem agindo de forma incomum, deve ser sinal de condições anormais. Acho que devo evitar sair por um tempo. Se não for preciso, pensa Tânia. Ela não se importa em se preparar para qualquer eventualidade. Hoje com certeza vai ser um dia de problemas. Convencida disso, Tânia se prepara. Ela dará ordens estritas às tropas nas trincheiras para ficarem em guarda. Ela manterá sua unidade em prontidão de combate nível 2. Ela ficará de olho no inimigo e se preparará para garantir uma resposta rápida. Então, por algum motivo, nada aconteceu e é hora do almoço. A comida é servida. É um bife de verdade com chucrute. Tem até suco de ruibarbo de sobremesa. Tudo chegou através das linhas de abastecimento, que funcionavam de forma excepcionalmente tranquila. Todos os membros de sua unidade começam a comer com entusiasmo, mas ela ainda não consegue acreditar e inspeciona a comida um pouco antes de comer. Tenho inveja do cara que acertou em cheio com aquela condição da batata e conseguiu voltar para uma área segura. Estou me perguntando se eles querem me mandar para a retaguarda já por causa do empurrãozinho que eu possa ter dado à política externa em relação à comunidade britânica. Se eu tivesse uma intoxicação alimentar, eles me sacrificariam com prazer, então não posso ficar doente por descuido. Claro, ver meus subordinados devorando a carne é uma tortura. Ser a única que tem que esperar é triste, indescritivelmente triste se não houver nada de errado. Não aguento mais. Equilibrando relutantemente a razão com o desejo, estou prestes a começar a comer minha carne, e é aí que acontece. O tenente vai chega correndo com um telegrama, e Tânia acaba perdendo a chance de comer. Major, é do comando. Sem outra escolha a não ser largar a faca e o garfo para trocar saudações, Tânia é a própria definição de descontente. Se ele não fosse tão sensato, eu o expulsaria agora mesmo. Pelo menos entenda a situação. É melhor que seja extremamente importante se você está obstruindo minha oportunidade de ter uma boa refeição na linha de frente, onde não temos quase nada para esperar. Inacreditavelmente indignada, ela não consegue evitar responder, irritada, embora saiba que é uma reação emocional. Estou comendo, Tenente Weiss.
Seu tom não chega a ser crítico, mas seu descontentamento é levemente audível. A maioria dos subordinados hesitaria se seu superior falasse com eles nesse tom de voz. Ninguém quer incorrer na ira do chefe, mas em circunstâncias incomuns eles não cedem. Esta é uma dessas raras situações. Peço desculpas, mas é bastante urgente. E pelo fato de ele não apresentar um tubo de mensagem, mas apenas uma cifra curta, ela sente o cheiro de problemas. Não são ordens. Geralmente os pedidos chegam por telégrafo. Desde que seja endereçado ao comandante, ninguém pode lê-lo diante dele, exceto o operador de rádio. Portanto, cifras curtas são usadas quando não é necessário ou não é possível telegrafar. Basicamente, será estúpido ou completamente irritante e estúpido. Não, você foi intimado a comparecer imediatamente. Intimado a comparecer imediatamente? Entendido. Ah, que dia! Vai ser horrível.